Começo? Nós começamos. Então vamos lá. Podem dizer sim, podcast limpando o dente. A pessoa exige pipoca no podcast dela. Aí ela começa, pede pra começar, mas tá limpando o dente. Que esperar, mas hoje eu não vou esperar porque ela nunca me espera pra começar a cerimônia. Ela grita lá e fala, começa. E eu tenho que começar. Então hoje ela vai começar o podcast do jeito na hora que eu quero. E parece que ela não gosta nem um pouco de drama, né? Essas paradas assim. Na verdade, eu acho que tem uma informação que resume a nossa convidada de hoje. Ela é escorpiana com ascendente aquário. Fácil. Aqui a gente encerra esse episódio. Se vocês estão dispostos a ouvir verdades, continue. Se não, podem parar por aqui. Ascendente em aquário. E quando ela foi convidada para o podcast, ela falou assim que fazia questão de que nós fizéssemos a biografia da abertura dela. Exatamente. E aí a Como gente foi fez... os 4 primeiros episódios. Lógico que a gente fez essa biografia, porque ela merece... Que a gente fez essa biografia. Até porque é uma profissional que abandonou um lado empresarial ali, do business, na verdade, né? E foi se tornar uma cerimonial. Isso há pouco... Mas a gente segue, porque esse ano é um ano muito especial pra ela, eu li sobre isso. Tá fazendo é o ano um dos ano? 5. Não, na verdade é o ano dos 5. É 15 anos de relacionamento, 5 anos de casamento, 10 anos de empresa, 35 anos de vida. Vamos lá, sem muita delonga, sem mistérios. Não, mas ela quer que faz a biografia dela, não vai fazer a biografia então beleza, dela. então vamos falar da biografia. Porque ela fez 2 faculdades. Ela tinha um absurdo de odiar chocolate. Como e é que parece a gente confia em alguém que odeia chocolate e ama piqui? E ela é muito prática também no dia a dia, né? Extremamente prática. Segundo ela, tá de mal de mim. Por que? Não sei. Depois desse podcast, inclusive, vocês vão sair para tomar um café para vocês resolverem isso. Se ela me convidar para o café, porque eu também tenho ascendente em escorpião. Porque no grupo nosso do podcast eu não quero verdade, ficar intermediando. Eu tenho ascendente em Capricórnio e Lua em escorpião, ou seja, as minhas paixões estão todas no escorpião ali. Eu não quero ficar ouvindo essas balelas no grupo do Podem Dizer Sim, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma informação muito importante. Senão depois ela vai te desligar. Ela vai deixar de me indicar. Exatamente. Isso é pesado. Mas ela é uma moça que tá com a terapia em dia, porque ela diz que faz questão de ir toda semana. Mais do que ir na terapia, é ir numa loja em promoção. Ela gosta de uma promoção. Mas como ela não suporta drama, e a gente já tá sendo muito dramático ela não falou aqui, uma coisa, mas eu preciso confessar. Conta. Ela é boa no truco. Mas faz um barulho numa mesa de truco, ela meu joga amigo. Truco? Ixa! Disso eu não sabia. Então vamos lá. Sem mais delongas, Cristiele Lima. Seja bem-vinda! A mulher que pediu pipoca e agora eu não consigo mais ficar sem comer pipoca. Para de comer minha pipoca, é pra convidada. Meu Deus do céu. Ai, amei, gente. Muito obrigada. Sou eu. É você. A gente fez quase 30 minutos de apresentação, porque você merece e você solicitou. Ela solicitou e a gente não teve tempo de fazer o texto. Exato. Tem que começar e terminar. Eu sei, Keias. Tudo bem, eu perdoo. Gente, a vida numa semana que tem feriado e quem trabalha com casamento, a gente fica louco, né? A gente tá gravando numa semana de feriado e tem muita coisa acontecendo. Mas a gente tá aqui pra falar sobre você, Cris. Miqueias, eu acho que não é sobre mim que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sério? Olha... Não, mas pra começar... Não, antes de mais nada, porque o Miqueias... Mas o Miqueias, ele gosta muito de interromper a gente, né? Em todo podcast tem hora que eu falo assim, o que eu tô fazendo do lado dele? Mas é tão interessante cada episódio, Cris, que eu preciso te confessar. Hoje nós vamos fazer o famoso 50-50. As pessoas pedem muito, as pessoas buscam muito de saber um pouco mais sobre o outro lado da moeda. E nessa hora, que tá com cara de pasme, né? O que tá acontecendo aqui? Ele realmente não sabe nada. Mas a gente vai falar de uma pessoa que arranca sorrisos. Que arranca lágrimas. Tira lágrimas. A gente vai falar de uma pessoa que faz parte, assim como nós, da vida de muitas pessoas. Um homem que tem família, que largou, que tem sonhos, que largou uma vida estável. Na verdade, muito estável, boa, porque veio de concurso, né? Então, assim, se a gente for parar pra pensar, ele realmente deu reviravolta na vida dele. Exatamente. Uma pessoa que veio ali da cidade vizinha. Do Herigueri. E que desde novo tá nesse mundo. Hoje o podcast também é do... Miqueias Madalena. Não, mas aí agora você tem que me contar. Calma, pera aí, que agora vai ser um reviravolta e esse make-off vai aparecer. Pega lá, fazendo um favor. Ajuda. É porque tiraram a minha cadeira de lá, né? Não era pra tirar, mas certas pessoas tiraram. Agora a gente inverte isso aqui tudo. Se vira nos áudios. Tá se tudo vira certo. nos áudios.
O áudio tá gravando. Vai dar certo, gente. Pronto. Aê! Agora sim, eu pode acho começar. Que as coisas podem começar por Ué, aqui. gente, sério que eu fui enganado assim? Uai, assim, eu adoro fazer surpresas, né? E assim, de vez em quando a gente é bom ser surpreendido, né? Exatamente. Então Não sei se meu microfone tá bom? Tá bom? Tá legal? Tá com áudio? Hoje é 50. Tá bacana? 50-50. Gente, Pronto. Isso não tava acordado, tá, gente? Miqueias, inclusive, hoje então vamos falar, né, Cris? 50% de Miqueias, 50% de Cris, que a gente veio pra falar dela também. Porque a gente vai começar com o seu 50%. Hoje é o dia que você vai ser entrevistado. Tá vazio. Gente, eu tô suando. Mas hoje você vai sentir o que todo convidado sente. Gente, mas eu não preparei as perguntas. Tá tudo bem. Não, mas você não tem pergunta, é nós que vamos te perguntar, você não tá entendendo? Eu não preparei as respostas. Gente, eu tô suando. Sério? Mas assim, vamos lá então direto ao ponto, Cris. Parece que ele ama um babado, ele ama uma fofoca. Adora. Ele ama um deixa abaixo na vida. Primeiramente, Miqueias, quem é Miqueias Madalena? Pessoal e profissional. Caramba, gente, peraí, deixa eu me recobrar aqui, porque realmente não tava previsto. Enfim, vocês me enganaram bem direito, eu tô repassando todo combinado aqui, as conversas, e eu realmente não pesquei nada, eu fiquei Mas vamos lá, agora eu tô sentindo que os nossos convidados sentem, mas vamos lá, vai dar certo, a gente trabalha com isso, né, de falar? Então, vamos lá. Quem sou eu? Caramba, tem muita coisa que pode me definir, mas hoje uma coisa que me define, eu digo sempre, é que eu sou o filho da dona Ângela, do seu Luiz, sou o esposo do Lucas, sou tio de sobrinhos maravilhosos, tenho uma irmã linda, tenho uma família que me dá uma base, um suporte muito grande, e isso para mim assim, é essencial para que eu siga, e mesmo as pessoas que hoje estão ausentes da minha vida, para mim são grande inspiração de ensinamento. Falo do meu pai, da minha avó. Então, assim, Miqueias hoje é alguém que se resume a uma pessoa que gosta muito da sua família, assim. É isso. Acho que eu sou essa pessoa. Que homem! Legal. Eu, assim, aproveitando, né, agora que eu tô de entrevistada, né, entrevistadora, acho que é muito curioso e acho que é bom, Miqueias, né, contar um pouquinho sobre esse mundo, né? Porque ele saiu de um assistente de fotografia, porque, né, assim, a gente vai pescando nos potes, a gente vai, né? Depois ele saiu também de assistente de ateliê e foi cair como celebrante. Foi, assim... Eu tô engatando aqui ainda. Pode parecer clichê, gente, mas eu tô engatando aqui ainda. Eu tô engatando, mas vamos lá, Cris. Trabalhar com casamentos para mim foi um belíssimo acidente de percurso. Começou quando eu tinha por volta dos meus 17, 18 anos e eu me tornei assistente de fotografia lá no Foto Geraldo, lá em Araguari, que é a cidade onde meus pais me criaram e eu cresci. E ali eu tive a minha primeira escola, isso com 17, 18 anos, há quase 20 anos atrás, quase 20. E ali eu tive a minha primeira escola. A gente viajava muito para fazer casamentos, muitos casamentos fora, na Bahia, no Distrito Federal, em São Paulo, em vários lugares de Minas, em Goiás. Então, assim, eu aprendi muito sobre casamento. Eu sempre fui extremamente apaixonado pela figura da noiva, sabe? A noiva é uma coisa que me hipnotiza. Sempre em algum casamento, se eu tô um pouquinho down, quando a noiva entra, eu fico up e aquela coisa toda. E depois, quando eu saí do Foto Geraldo, eu trabalhei num ateliê de noivas aqui em Uberlândia, né? Enfim, aprendi muito sobre isso e eu sempre fui um cara ficcionado com esse mundo de casamento, de beleza, de celebridade. Então, assim, qualquer coisa que você me perguntar basicamente do mundo do casamento ou de celebridade, eu vou ter visto alguma coisa. E aí aconteceu de eu me tornar celebrante por conta de um casal de amigos, a Gabi e o Vini, que um dia me convidaram para ser celebrante, eu virei o celebrante deles e eu imaginava que eu só poderia fazer isso se eu fosse amigo das pessoas. E aí acabou acontecendo que depois, por amigos precisarem, eu vim me tornando e vim tateando isso e vim descobrindo
e ainda me descubro aí sobre o que é ser um celebrante na vida das pessoas. Assim, um breve resumo desses quase 20 anos no mundo dos casamentos. Até porque nós combinamos que hoje nós falaríamos 45 minutos, então já vou antecipar que esse podcast não vai ter 45 minutos, ele vai ter um pouco mais. Dobradinha. E a gente vai meio que direto ao ponto com você, porque senão a gente faz um podcast de 2 horas e temos muito o que extrair dessa Pois é, pessoa isso que especial. eu tô tentando resumir porque o meu 50% já é um episódio inteiro. Miquéias, eu aprendo muito com você, né? A gente já tá aí no 15º episódio esse, ou não, bem mais que isso, enfim. A gente tá com mais de 15 episódios rodando. Muita coisa a gente aprende nos bastidores, com você, no dia a dia. Nos tornamos muito amigos, né? Apesar de você já ter feito 2 celebrações no meu casamento com a mesma pessoa, enfim, isso é papo pra outra hora. O que é pra você, assim, de fato, celebrar casamento? O que sente? Quais são as emoções que você tem ali naquele momento onde você tá sendo o maestro ali daquela condução de um momento tão importante que é a cerimônia de casamento? Cara, eu sempre comento com os meus casais, assim, que o meu papel, na verdade, é ser um narrador. Eu narro o que está acontecendo na minha frente. Porque, para mim, a cerimônia de casamento é um grande reprise da história. A gente reprisa toda a nossa história dentro de uma cerimônia. Cada pessoa que entra no cortejo, a forma como a gente elabora aquele cortejo, ele comunica. Ele comunica se os pais são casados, se os pais são separados, mas vivem de boa. Então, se a gente for olhar para a forma como a cerimônia ela conta a nossa história. Então, assim, quando o casal se encontra, então a música que toca. Então, o meu papel é ser uma pessoa que narra organizando aquela coisa ali, lembrando todo mundo do como é que a gente foi parar naquele momento. O meu papel é esse, né? Fazer um resgate memorial de como é que a gente foi parar naquele momento. Por que aquelas 2 pessoas estão se casando? Porque eu digo que eu não caso ninguém. As pessoas se casam, né? Elas fazem isso de livre e espontânea vontade. E o meu papel ali é conduzir aquele momento resgatando como, deixando aquelas pessoas muito leves para que elas possam se casar, para que os convidados delas vejam que realmente são aquelas 2 pessoas, aquela cerimônia é daquelas 2 pessoas, para que todo mundo se sinta incluído na cerimônia. Eu brinco, inclusive, que eu não gosto de cerimônias exclusivas, no sentido que dá até de excluir um pouquinho. Não, eu gosto de cerimônias inclusivas, no sentido de que está todo mundo casando. Porque à medida do que acontece no altar ser muito verdadeiro, transborda. Então, isso é fato. Ele coloca todo mundo para participar. Exatamente. Os convidados, e ele vai interagindo, ele vai chamando. Tem hora que eu falo assim, Miquéias. Daqui a pouco chama até a cerimonial. Vem cá! Não, mas chama. Mas eu acho que é bacana a gente pensar nessa cerimônia como um ato para todo mundo. É um ritual para todo mundo. Se não todos é só... estão ali porque são especiais. São especiais. Desde o cerimonial que foi contratado ao musical que foi contratado, faz todo mundo parte. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Acaba que a nossa memória ela não é tão aguçada e a gente não consegue lembrar de todos os casais, mas é incrível como todos eles lembram da gente. Sim. Quando eu falo a gente lembrar, às vezes nome, às vezes a memória falha, a gente não lembra daquele nome específico quando a gente vê a pessoa na rua. Mas aquela pessoa nunca mais vai esquecer da gente. Então, tá no momento daquela pessoa é de uma honra. Eu acho legal do Miquéias porque ele entra de fato na história do casal. Sabe? Eu acho que o momento que ele reserva para conversar com os casais, para entender a história e trazer isso de uma forma tão suave para a cerimônia, porque às vezes, sim, por mais que a gente tá ali com o casal, mas tem coisas que é mais no íntimo, que às vezes o Miquéias vem e fala, opa, peraí, que nem eu sabia disso. Então, eu acho que isso que é bacana do lado do Miquéias, mas o que eu acho mais legal é que o Miquéias, gente, ele vai contando as histórias e já teve vários convidados que falavam assim, como que ele lembra? Eu tava falando isso agora, como que ele... Eu tô aqui na minha cabeça, gente. Um ponto positivo extremo é o seu decorar. Cara, é incrível, assim. Não tem e nem sem como gaguejar. Não tem às como vezes ele liga mensurar. até a velocidade 3. Eu brinco com ele, tem hora que ele liga a velocidade 3 no casamento. É quando tem atraso e a gente precisa salvar a luz. Aí eu falo assim, Miquéias. Aí o Miquéias liga a velocidade 3 e vai. Mas assim, Miquéias, memorial, né? Você toma, né? Na verdade, o que acontece? Eu brinco muito assim, que eu gosto da fofoca. Então, eu lembro a história... Brinca não, na verdade você gosta. Eu gosto. Tá. Eu lembro da história do Adoro. casal como uma grande fofoca. Então, é uma fofoca que eu vou compartilhar. É uma história que eu fiquei sabendo e que eu preciso compartilhar. E muitas vezes eu decoro muitas situações associando nomes. Então, eles citam uma amiga que, por exemplo, eles citam uma amiga que chama, por exemplo, Osana. Vamos falar aqui da Osana. Eles citam uma amiga que chama Osana. Aí, eu não lembro da amiga deles. Eu coloco a minha amiga Osana
naquela fofoca. Então, eu lembro que a minha amiga tava naquela fofoca, naquele negócio ali, que não sei o que lá. Então, eu lembro daquela história como uma grande fofoca e é óbvio que a gente mescla, né? Um contar de uma história, um resgate, um detalhe. E é tão incrível porque às vezes a gente descobre um detalhe numa conversa de última hora, né? A gente estava lembrando de um casamento aqui que a gente fez, que agora o nome do casal fugiu da minha cabeça, o do Canadá. Bruno e Saulo. Bruno e Saulo, obrigado. Faltando um dia pro casamento, a mãe do noivo comentou comigo de uma música. E ela comentou super assim, tipo, no natural, meio de uma informação, assim. E aí, de última hora, eu virei pra Cris e falei assim, Cris, a gente vai colocar essa música na cerimônia. A gente precisa. E, porque ele é assim. Só pra deixar você bem louca. Ele é desse jeito. Eu sou muito planejada, muito organizada. O Miquéia sabe disso. E até, né, algumas pessoas até brincam, nossa, vai fugir do protocolo da Cris, a Cris já... E aí o Miquéia sempre chega, assim, sem falar que com nesse casamento, jeitinho. fora a música que ele quis incluir, né, de última hora, que realmente foi muito emocionante, foi assim, nossa, tinha todo um significado, foi os 130 balões, né, que ele fez eu encher na boca, faltando 1h30 pra cerimônia começar. Porque também tinha um sentido pro casal e tudo. Mas assim, ele vem com os desafios que eu acho bacana isso, sabe? Porque faz sentido. É igual ele sempre fala, quando faz sentido pro casal, a gente tem que topar. Não tem jeito. E aí, o mais massa de quando a gente faz essas coisas de última hora, que dá um trabalho do caramba. Hoje tem muita coisa que eu faço na minha metodologia por conta de coisas que eu e a Cris já atritamos. Atrito é o modo de dizer, porque ali na dinâmica tá todo mundo conversando muito rápido, né? Mas, por exemplo, hoje eu tenho uma deixa padrão minha para as alianças, que foi uma coisa com Cris. Então, assim, hoje eu já tenho a minha deixa padrão, que eu comento com todos os cerimoniais, que, ó, olha que eu der essa deixa, significa que eu tô dando ali 2-3 minutos para a entrada das alianças. Porque a Cris foi uma das primeiras que gosta que esteja ali cada momento que eu vou criar dentro do protocolo. Então, peraí, só para eu entender, você não... Das cerimônias que você faz, não tem um momento específico da cerimônia. Você que sente e traz a aliança, no caso, para dentro, é isso? Não. Sempre tem uma ordem lógica, digamos assim. Mas o que a gente comenta é que nessa coisa de que a gente precisa conversar sem conversar, sim, a gente cria sinais. Entendi. Porque igual, por exemplo... Pra ficar mais natural. Porque, vamos supor, a aliança às vezes vai entrar a vozinha, a gente tem, né, tem um cuidado de deixá-la sentada, um cachorro, um pet, por exemplo, que vai entrar na cerimônia, entendeu? Então a gente precisa dessa deixa pra gente organizar essa entrada. Nesse casamento da Bruna e do Saulo, por exemplo, foram distribuídos 130 balões vermelhos sem que a noiva visse. E ela não viu. Caramba. Você sabe o que é isso? Distribuir 130 balões vermelhos para 130 convidados, eram todos os convidados. Atrás deles. Acontecendo atrás dela e ela não vendo. Uhum. Então, assim, e eu celebrando aqui e vendo tudo acontecer e aquele monte de coisa, porque era uma coisa que fazia sentido pra ela. Eu imagino a reação dessa noiva, né? Nossa. Cara, valeu muito a pena. Valeu todo o esforço de soprar 130 balões. Meu Deus, meu pulmão até hoje tá recuperando, assim, mas foi lindo, porque a gente vê o sorriso, vê, né, a gratidão, assim, estampada no rosto dos noivos, eu acho que não tem preço, assim. Mas que a gente brinca que às vezes é de última hora, é corrida, é complicado, mas eu acho que vale a pena, no final tudo vale a pena. Ô, Cris, pra gente já ir pra algumas observações que eu tenho aqui na minha cachola, que eu tô ansioso pra ouvir o Miquéia. Gente, é muito estranho estar na posição de... Eu tô suando frio. Eu adoro isso, porque ele gosta de pegar a gente assim também. Eu acredito que assim, eu não preciso nem narrar essa parte. Não, mas sério, me dá sua mão. Eu preciso narrar essa parte? Não, tá gelado. Eu preciso narrar essa parte? Qual parte? Então vamos lá. Primeiro deixa abaixo, vai, começa. Direto. A gente vai começar já rasgando. Meu primeiro deixa abaixo... Pai de misericórdia, eu não vim preparado para um deixa abaixo, assim. Mas teve um deixa abaixo que eu vivi que foi assim, uma vez... Eu tô na hora dos convidados. Falou que era fácil, não pode. Eu tô fazendo filtro, mas vamos a alguns deixas baixos que eu já vivi, ó. Eu lembro de uma vez que era um casamento à noite e aí tava iluminado assim o altar à noite e a gente tava tendo ataques de insetos.
né? Porque os insetos vêm pra onde tem luz. E a noiva era o ser mais iluminado daquele altar, literalmente, assim. E entrou um besouro no decote dela. E ela começou a arrancar o vestido. No altar. Ela já tinha arrancado o sapato, que é um outro rolê, antes, né? E aí a noiva começou a arrancar o vestido. E, tipo, foi uma situação, assim, que eu precisei de um jogo de cintura daquilo ali acontecendo, assim. Um jogo de cintura que foi, assim... Arrancar? De ficar... Não, de começar a tirar o zíper mesmo. A gente gosta de detalhes, ele gosta de detalhes. De tirar o zíper mesmo, assim. Mas aí, graças a Deus, o noivo conseguiu ali conter e resolver o negócio, tirar o besouro sem que precisasse tirar o vestido. E aí, até porque não tava na hora ainda, né? Tinha lua de mel depois. E aí, com isso, eu aprendi que nessa época do ano em específico, setembro, outubro, que dá muito mosquitinho, se você for fazer uma cerimônia à noite, tem que ser em lugar fechado. Porque dá muita aleluia, dá muito besouro, dá muita... Então, assim, foi uma coisa que... Mas se eu fosse contar todos os deixa abaixo que eu já vivi na vida, gente do céu, é muita coisa. Ia ficar aqui assim. mais de 2 horas. Contando todas as baixarias que a gente já viveu em casamento, de briga, discussão. Ai, nossa, é tanta coisa. E você gosta do babado. Não, pois é, aí eu tenho... A cara dele brilha. Aí eu tô filtrando aqui, porque senão eu saio contando tudo e vou entregando coisa que eu não posso entregar. Aí, daqui a pouco, a sorte é que não fala nome, né? Então tá bom. Mas esse é o medo. Daqui a pouco escapole um nome aqui e fica uma... mas teve uma situação de uma baixaria que eu falo assim, que foi um casamento que me ensinou muito. Foi a vez que eu digo que eu de fato casei 2 pessoas. Foi uma situação muito assim. Foi no primeiro final de semana da pandemia, que a gente imaginava que teria uma quarentena de 14 dias. Literalmente, assim, o casamento ia acontecer no sábado. E aí ele foi cancelado parte. E aí uma pessoa me ligou do mercado e falou assim: Miqueias, meu primo vai casar. Vai lá falar umas palavras bonitas. Eu sei que hoje é sexta, o casamento seria amanhã, mas só vai lá e falar algumas coisas bonitas. Eu falei: poxa, mas eu nem conheço o casal e tudo mais. A pessoa assim falou assim: não, vai, por favor, vai. E aí, esse casamento era na zona rural, numa fazenda, numa chácara. E todos os convidados estavam na chácara desde sexta. E eles começaram um esquenta. E esse esquenta passou do limite, digamos assim. E as pessoas beberam muito. Um welcome drink que virou, né? E aí tiveram uma discussão de família. Uma discussão muito feia de família. Muito feia mesmo. E eu lembro que quando eu cheguei na chácara, pro casamento, no horário que tinham marcado, a pessoa virou pra mim e falou assim: nossa, a gente esqueceu de você. Eu falei: esqueceu de mim porque o casamento foi cancelado. Falei assim: como assim o casamento foi cancelado? Não, teve uma briga de família e as pessoas não vão mais casar. Eu falei: então, eu saio da minha casa que eu vou fazer esse casamento. Me conta o que tá acontecendo, deixa eu entender essa história. E aí foram me contar que não sei o que. Eu lembro que eu entrei, pedi pra falar com a noiva, que eu não conhecia. Pedi pra falar com a noiva. E aí eu lembro que eu entrei dentro de um dos quartos, assim, na sede. Ela tava escorada na parede, assim, em posição fetal, de calça jeans, regatinha branca. Eu lembro dessa cena até hoje. E eu não lembro bem o que eu falei pra ela. Eu falei algumas coisas sobre família, falei algumas coisas sobre a gente aproveitar aquele tempo. Eu não sei o que eu falei. E aí eu lembro que eu olhava pra ela assim, ela chorava. E aí ela pediu pra falar com o noivo. O noivo tava assim, muito alegre, vamos usar essa expressão, tava enfiando Coca-Cola nele, muita Coca-Cola. E aí eu falei: deixa ele entrar com ela. E o que eles precisavam era disso, sabe? De 5 minutos de conversa, de alguém externo pra apaziguar. E aí eu entendi que talvez o universo me levou ali por ser realmente uma pessoa externa. Sim. Eles fizeram as pazes e falou: vamos casar. Só que detalhe, ela tinha dispensado cabeleireiro e maquiador. Que legal! Né? Aí o que aconteceu? As amigas dela correram pra maquiar ela, juntando necessaire, base. Perfeito. Gente, e essa noiva, ela ficou tão linda, mas ela ficou tão linda. E aí, nesse meio tempo, enquanto eles estavam se arrumando, eu fui conversar com as pessoas pra conhecer quem era o casal. Fui conversar um pouquinho com a noiva, conversei um pouquinho com ela, conversei com as pessoas, conversei com os pais. E fui conversando com todo mundo pra entender. A gente fez a cerimônia e foi linda. Então, assim, o que eu trago de ensinamento disso é muito cuidado com as festas pré-casamento, sabe? Muito cuidado com os welcome drinks, pra gente não passar desse limite. Porque, às vezes, a gente se fere
né? E às vezes essa ferida não é curada. Sim. Então, assim, muito cuidado com isso. Mas é um casal que eu tenho um profundo carinho, apesar de a gente ter conversado mínimo, assim, mínimo. Show. Nossa, bacana. Foi tenso. Tenso. E pra quem vai o like do Miqueias? Cara, pra quem vai meu like no mercado de casamentos, no mundo dos casamentos, eu dou meu like para casais que construam casamentos harmoniosos. O que eu quero dizer com isso? O mercado de casamento, ele te dá muita possibilidade. Você pode escolher de A a Z com muita tranquilidade. E eu gosto muito quando o casal faz as suas escolhas de modo harmonioso. Ou seja, a pessoa vai casar no campo, a cerimônia tem cara de campo, o vestido tem cara de campo, a identidade visual do casamento tem cara de campo. Eu vou falar do contrário para vocês me entenderem. Tem pessoas que viram para mim e falam assim, nossa, eu quero que a minha cerimônia seja leve. Aí tudo é muito pesado. A decoração é pesada, o musical é pesado, tudo é muito pesado. Eu falo, como é que a gente vai trazer leveza com essas escolhas pesadas? E não é errado você fazer o over, mas eu gosto daquela noiva que vai e fala assim, olha, eu sou over, quero ter um casamento princesa e tudo é muito principesco e eu faço uma cerimônia principesca. Mas eu gosto desse casal que eu entendo que fala assim, nossa, a pessoa gosta disso e ela colocou esse gosto no casamento dela. Então assim, eu admiro muito e dou muito meu like para quando o casal consegue fazer escolhas harmoniosas, e principalmente nós fornecedores conseguimos entender isso e entregar esse evento harmonioso para aquele casal, porque eu acredito que não tem um padrão assim, casamento é isso e a gente entrega essa caixinha pro casal, não. Vamos entender qual que é a modulação desse casal. Então assim, eu amo quando eu vejo fotos e vídeos de casamento que eu falo assim, nossa, é muito harmonioso. Eu acho que é quando o cliente, ele consegue colocar a identidade dele no evento. Sim. Porque, às vezes, assim... vamos pegar um exemplo, por exemplo. Tássia Naves. Casou com um vestido maravilhoso. Eu nunca esqueço que o Miqueias acertou quem ia ser o estilista dela. Ele acertou, gente. Eu sou fofoqueira, gente. Eu adivinhei quem ia ser o cara do vestido dela. E o vestido dela foi, assim, maravilhoso. Sim. Então, foi o boom que todo mundo queria um vestido... Tássia Naves. E até hoje tem muita gente se inspirando nele, né? E até hoje tem. 4 anos depois. Mas é aquela questão de identidade. Eu vou casar com o vestido da Tássia Naves porque, eu gostei, porque eu quero, né, parecer com ela. Ou então eu quero casar na igreja que a Tássia Naves casou. Uhum. Ou eu quero casar na igreja porque eu frequento ali, tem uma história, os meus pais casaram ali. Então eu acho que... era uma igreja histórica. Exatamente. Na área de casamento, a gente está falando então, de acho que pioneirismo. Isso que é importante, é o que eu sempre falo para meus clientes. A gente tem que trazer a identidade de vocês para o evento, porque primeira coisa, quando o convidado pegar o convite, ele já vai sentir ali, porque é o primeiro contato que ele tem. Sim. Depois ele vai passar para olhar um site, depois ele vai chegar no casamento, então ele vai começar a olhar tudo e falar, nossa... E é tão interessante nessa questão do convite que eu nunca esqueço um papo que eu estava com a Silvana do Uberprint em 2017 da vida. E ela falou, o convite é a porta de entrada para o jeito que a pessoa vai se vestir no casamento. Exatamente. Sim. Porque se vem ali um convite de qualquer jeito, você com vê um convite flores rústico, demais... E você é clássico, o casamento é totalmente clássico. É uma comunicação. É disso que eu tô falando. As pessoas são muito equivocadas em relação ao que significa o convite. Eu acredito que o convite, ele já mostra qual vai ser a cara do evento. Então assim, se eu vou ter um evento clássico, meu convite é clássico. Se eu vou ter um clássico com pitadas de moderno, meu convite ele é clássico com pitadas de moderno. Se eu vou ter uma cerimônia rústica, o meu convite ele é rústico. E aí as pessoas não entendem, do meu ponto de vista, qual que é a função do convite. Tem gente que acha que, eu vou ter um gasto com o convite para a pessoa rasgar e jogar fora. Cara, o convite não é item de colecionador para a pessoa guardar para sempre. Você faz o convite com 2 objetivos. Primeiro, para mostrar a cara do seu evento, do meu ponto de vista. E segundo, para, dentro da medida do possível da sua agenda, você ter encontros com as pessoas. Imagina você chegando na casa da sua avó, sabe? Não é mais uma visita ordinária, é uma visita extraordinária para entregar o convite. Imagina você marcando com seus amigos um dia no bar. Gente, vamos todo mundo pro bar porque eu quero entregar o meu convite para vocês. Então, assim, o convite são oportunidades que você tem para ir tendo pílulas do seu casamento. E aí você vai agregando as pessoas. Então, você não faz um convite para que a pessoa guarde. Não, ela vai rasgar e jogar fora. Quem vai guardar é a avó, os pais. O meu avô guardou, por exemplo. Sim, mas você faz o convite com um pretexto. Olha, eu preciso te encontrar para entregar o seu convite.
E isso é prazeroso. Eu falo muito, principalmente, por exemplo, convite de padrinhos, né? Ai, mas eu tenho, vamos supor, 10 padrinhos, 10 casais, vou ter que ir na casa. Eu falo, gente, faz um jantar dos padrinhos. Sim, exatamente. Quando eu casei, eu falei, eu vou fazer um jantar dos padrinhos. Por quê? Você tem aquele momento com seus padrinhos, você convida todos. E o que é mais legal, todo mundo se conhece. É muito se interage. diferente. Então, acho que isso que é legal. E assim, eu senti essa experiência. Eu falo que quando a gente passa pela experiência, né, que a gente começa a entender alguns requisitos que às vezes a gente não dava tanta importância. Então, quando eu fui noiva, eu quis vivenciar isso tudo. E eu falo, gente, esse momento dos padrinhos é muito importante. É o desfrutar, né? E nem sempre isso envolve gastos, na verdade. Porque a pessoa fala, vou ter que gastar. Às vezes você chama todo mundo pra cada um cuidar da sua comanda. Sim. E tá tudo certo, essas pessoas são seus amigos, eles te conhecem. Eu tenho o kit churrasco. O kit churrasco. Mas, essa eu vou falar até baixinho. Eu quero saber quem que você deixa de seguir. Mas assim, pensa muito, porque eu quero aquele deixar de seguir. Porque dependendo do que você vier falando, eu já vou te cortar já de imediato. Eu vou deixar de seguir. Qual que é a minha opinião sobre... gente do céu, é muito difícil estar na posição de convidado. Eu vou deixar de seguir quem gosta de protocolo. E vou falar isso na frente de uma cerimonial. E aí eu vou explicar o porquê que eu vou deixar de seguir quem gosta de protocolo. Não é quem gosta de protocolo. Explica melhor. Eu vou explicar. É porque eu tô não fazendo vai essa dar uma não vai ter um café mais hoje. Não é isso não. A partir de agora, todos os assessores vai ser contra o Miqueias. Não gosta de protocolo? Mas eu falei essa frase só pra ter o headline lá, só pra ter a... deixa o marketing. Miqueias não gosta, celebrante que não gosta de protocolo. Mas é só pra gente entender o seguinte, gente, o protocolo ele tá aí pra ordenar as coisas e pra nos orientar, pra ser um direcionador. Mas, acima de tudo, tem o nosso propósito. O que a gente quer comunicar com a nossa festa? O que a gente quer comunicar com a nossa cerimônia? Qual o ambiente que nós queremos construir? O que a gente quer viver? Então, eu entendo que aí a gente encontra muita coisa. Eu vou dizer de um casal meu e da Cris. Vou falar de um casal meu e da Cris. E a Cris não imputou a eles protocolo nenhum, não. Só vou contar pra vocês. Que foi a Altamara e o Júlio César. Né? Quando eu fui conversar com eles, eles tinham escolhido todas as músicas e eles tinham me contado a história deles. Aí eu olhei pra história deles e olhei pras músicas. E eu falei, gente, engraçado, parece que eu não reconheço vocês nessas músicas. Aí ela, Miqueias, eu escolhi música de casamento. Ela fez essa escolha. Eu escolhi música de casamento. Noiva entra com a Ave Maria. E eu falei, tá, mas seu casamento não vai ser na igreja. Você é tão religiosa assim? Ela falou assim, tenho a minha fé, mas não sou essa pessoa. Eu falei, em todo momento da sua história, você falou muito de pagode. E não tem pagode. Eles são muito pagodeiros, né? Não tem pagode no seu casamento. Ela, vou pensar sobre isso. Mas por quê? Porque ela estava com aquela ideia, né, de que existe música de casamento, que existe o protocolo, que não sei o que. Foi ela que fez essa escolha, né? Antes de falar que, assim, a assessora não assessorou, não deu... Não. É porque, assim, eu gosto muito que o Miqueias primeiro converse com os noivos, pra depois a gente sentar nós dois exatamente, ter essa conversa. Mas eu tô dando esse exemplo da Altamara, inclusive citando o nome, porque a gente tem intimidade com ela, porque é uma coisa que acontece com muitos casais. A pessoa vem ali pensando que é uma caixinha, então a noiva vem imaginando que ela só vai ser noiva se o vestido for largão, ela só vai ser noiva se tiver uma corona, a noiva vem imaginando... Tem noivo que acha que só... pra ser noiva eu tenho que usar gravata. Nem todo noivo. É muito engraçado, pegando um gancho do Miqueias, é muito engraçado. Quando a gente vai falar sobre protocolo, né, de entrada, o que você pensa? Uai, Cris, mas não tem que ter florista? Não tem que... Eu falo, não tem que ter nada. Inclusive é um dos temas nossos que a gente gosta. Né? Não tem que ter nada. Tem que ter o que vocês gostam. Mas aí... Não, a gente vai se adaptar. É o que eu falo muito para meus clientes. Mesmo que você ache que às vezes seja uma coisa brega, feia, uma coisa que a gente vai trazer com uma roupagem diferente. O mais elegante possível, sabe? Pra gente conseguir. Exatamente, pra gente conseguir implementar no casamento de vocês. Então, acho que isso é importante deixar registrado, sabe? Sim. Não tem que nada. Porque na igreja é só entrada florista. Não, gente, não é... mas aí eu tenho que colocar, vamos supor, minha... Não. O que você quer.
que você deseja, o que você espera do seu casamento, entendeu? Eu acho que isso é importante. Sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que incentivo muito avós presentes na cerimônia. Aí uma vez contando isso pra uma noiva, ela falou assim, Miquel, a minha avó não é essa avó que você tá imaginando que é uma avó. E aí eu entendi que para aquele casal, a avó não cabia na cerimônia. E tá tudo certo, é a realidade daquela família. E aí, voltando na Altamara, no dia seguinte ela me mandou uma mensagem. Miquel, troquei a Ave Maria por uma música do Belo. Gente, aquilo, eu transpirei, igual eu tô transpirando aqui agora. Suei frio e eu pensei, meu Deus. E eu adorei, né? Que eu adoro. Não, mas aí, vamos lá, né? Tem uma cronologia aqui. Gente do céu, ela trocou a Ave Maria por Belo. Pai de misericórdia. Mudou radical. O que eu fiz nesse casamento? Aí eu mandei uma mensagem assim pra ela, já pensando no meu argumento pra voltar pra Ave Maria, né? Aí eu falei, então, mas qual música do Belo que você escolheu? E aí ela me mandou. Linda. Eu sentei, eu me emocionei. Linda. A música não é da música comercial, dessas que a gente ouve, mas assim... Deixa Roberto Carlos, deixa o povo aí das paixão muito no chinelo. Porque era uma música linda e que, acima de tudo, fazia parte da história deles. E com uma letra maravilhosa. E aí o Kenzala fez uma adaptação da música que ficou maravilhoso. E aí, por que isso aconteceu, né? Por quê? Porque eu tive acesso a uma intimidade da história que me levou a ter esse insight, que combinou com o fato da Cris não ser uma cerimonial impositiva, porque... né, podendo ser um outro perfil de cerimonial, dizer, não, mas música do Belo não cabe em cerimônia. Um casal me virou esses dias e falou assim que o musical deles falou assim que as músicas que eles escolheram não tinham espiritualidade suficiente para cerimônia. Para uma cerimônia que vai ser afetiva. Entende? E aí, né? Então você imagina, é um musical que vai tender para aquelas escolhas. Então, a Cris não cerceou, o Kenzala não achou ruim de fazer aquela música. E detalhe, eles fizeram a cerimônia do jeitinho deles, assim, muito confortáveis, assim, ficaram... Então, assim, hoje eu acredito que a gente tem que dar essas possibilidades para a pessoa. Aproveitando uma deixa, conte-nos. Você falou... Tô quase esquentando a mão. Eu acho que agora o quadro tá acabando. Tá gelada a minha mão. Não, gente, você lembrou não tá tantos, olha. E fica com... Mas é porque é engraçado, a gente vai psicologicamente preparado, não tá psicologicamente assim que é bom, preparado. Bom, né? Adoro, eu sempre adoro pegar o Miquel. Assim, e eu tava esquecendo o que eu ia falar, gente. Uma deixa que Não, uma deixa em relação a essa questão de imposição e tudo mais. Eu acho que nós, fornecedores, temos que ter muito cuidado com isso, porque não é sobre o que eu gosto, mas sobre o que o meu cliente gosta. E não dá, Altamara tem uma coisa muito legal também, que é sobre a questão do brinde. O brinde tem aquela coisa clássica que tem que ser com espumante, estourar, aquela coisa... E eu já não sou assim. No meu casamento, eu já não queria fazer assim, porque eu acho que... Eu falo, por que o espumante? Por que não pode ser uma bebida que você gosta? Às vezes a pessoa nem bebe espumante na vida dela, né? Não, 90% não vai beber, né? Vai fingir e vai jogar fora. Sim. Então, assim, e é isso que eu coloco muito nos meus clientes. O que você gosta? Você bebe o quê? Altamara, ela gosta de chopp. Ela colocou chopp no casamento. E eles são cervejeiros, eles gostam Colecionam muito. canecas de chopp. Exatamente. Falei, então por que não brindar com o chopp? Cris, amei. É isso, vamos todo mundo brindar. Até, vou falar, o irmão dela, que não bebia, entrou na dança e bebeu. Então, assim, eu acho que é isso, entendeu? Porque é tradição, é porque é clássico. Não. Então, hoje, eu acho que tem muito disso. O que você gosta? Pode ser que cada um gosta de beber, eu gosto de beber. Sim. Eu gosto de beber cerveja. Então, eu vou brindar com cerveja. Tô tá até lembrando bem. aqui... E aí eu me lembrei, só pra te cortar, falando sobre cada casal, como a gente tá nesse bate-bola, eu tô me lembrando dos casamentos que a gente já entregou juntos. Nós tivemos um casamento, Amanda e Kai, Sim. que havia uma tradição na família do noivo. E nós fizemos um brinde com o noivo, era alemão, sueco, enfim, germânico, austríaco. E agora eu não me lembro bem. E havia uma tradição na família dele de brindarem dentro da cerimônia. Sim, com todo mundo. A gente respirou convidados. Um brinde para 200 convidados dentro da cerimônia. E a gente executou a SM Eventos, que estava com a gente, né? Que era o buffet, e com os garçons, a gente distribuiu 200 taças de champanhe. Caraca. Em, 2 minutos, numa Super operação rápido.
perfeito, e o casal brindou com todo mundo dentro da cerimônia. Era algo que eu nunca tinha feito, mas que fazia sentido pro Caio. Representava muito pra ele. Sim, representava muito porque pra a cultura, eles. então, não é só porque eu estou casando no Brasil. Ela falou isso com Cris, eu quero trazer um pouco da cultura, porque eu tenho convidados vindo também. E que seja confortável. Entendeu? Que seja convidados confortável. Então, acho que isso foi legal, entendeu? Eu acho que a essência, a gente tá pra casar, no caso, né, eu quanto casal, você quanto seu casamento, você no seu casamento, a gente escolhe aquilo que é bom pra nós, aquilo que faz sentido pra nós. E as pessoas que se adaptem a isso. Sim, Isso sim. É óbvio que aí entra numa parte que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando as pessoas perguntam a opinião da gente. A gente tem a nossa opinião. Sim. O que não significa que vai combinar com a sua. Mas o que a gente entrega de certeza é que, a partir do momento que você escolhe aquilo, a gente vai se desdobrar para entregar com o melhor bom gosto, com a maior elegância, da forma logística, porque eu também penso muito nessa coisa de logística, né? Como é que a gente vai distribuir 130 balões sem a noiva ver? Como é que a gente distribui 200 taças de champanhe no meio de uma cerimônia sem atrasar a cerimônia? Mas tem tudo uma... tem todo um combinado entre a gente para fazer a coisa acontecer. E a gente faz acontecer da melhor maneira possível. E eu brinco muito com decoradores sobre isso, porque eu falo que decorador é estética, agora eu vou causar. Mas eu falo, nesse final de semana eu até brinquei com o decorador. Falei, olha, essa passarela aqui a gente tá e vale lembrar que ela tá falando desse final de semana, mas aí vocês vão ver a postagem do final de semana anterior. E a gente tá gravando esse podcast. A gente tá gravando esse podcast, inclusive, em 2018, tá, pessoal? Foi algum casamento que ela fez na Tailândia. Foi mal. E aí eu falo assim, gente, você quer decorar, ficar lindo e maravilhoso? Ok, eu super entendo, mas eu sou a prática funcional, eu vou estar aqui na hora que a coisa estiver acontecendo. Fogo, né? Entendeu? Então, assim, porque acaba que o decorador, ele vai lá, decora e vai embora. Sim. E aí ele não entende, às vezes, quando eu falo assim, olha, você precisa deixar um corredor pra noiva passar até a pista de dança. Você precisa deixar um espaço pra gente fazer as fotos na mesa do bolo, entendeu? Então, isso tudo é que eu falo, a gente precisa ser parceiros. Não é que eu estou falando pra ele, olha, aqui eu tô mandando, não. Eu estou falando pra ele que durante a festa, eu preciso ter uma funcionalidade ali. Então, eu acho que isso que é importante, entendeu? E é o respeitar de todo mundo que tá ali envolvido, gente. Sim, eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer quando alguém dá uma opinião é virar e falar assim, por quê? Porque quando a pessoa fala, você entende. Porque o porquê abre um caminho para você se colocar no lugar do outro. Por que que o fotógrafo precisa que a mesa do bolo tenha um espaço? Eu posso incrementar um pouquinho esse porquê? Sim. Eu trocaria o porquê por qual motivo? Porque o porquê pode ser porque sim, porque não. Aí pelo motivo a pessoa vai especificar ainda mais. Sim, é só uma deixa, tá? Nesse mas eu entendi o seu ponto de vista. Porque, por Você exemplo, quebrou a cadeira hoje agora. eu não vou quebrar essa cadeira. Você vai quebrar a cadeira. Porque, por exemplo, recentemente eu fiz um casamento na Tailândia, num determinado lugar, que fizeram um tablado pro altar. E digamos que esse tablado fosse na beira de um lago. Gente, todo mundo correu risco de cair, porque o tablado ele ficou Só que o lago tava congelado, lá na época tava no gelo. Tava no gelo, enfim, foi lá na Sibéria. Tava todo mundo inclinado, ficou lindo nas fotos, ficou lindo, ninguém sentiu. Mas assim, eu e o casal ficamos inclinados, eu inclinado pra frente, o casal inclinado pra trás, não tinha como colocar água. De surf. Não tinha como colocar água no aparador. E é óbvio que a pessoa que decorou não fez por mal de maneira alguma, mas é aquilo que a Cris disse, né? Às vezes eu faço alguma coisa que o outro vai usar. Então eu adoro quando, por exemplo, o fotógrafo ou o videomaker chega pra mim e fala assim, olha, faz isso, porque fazendo isso você me ajuda. Acho que isso é legal. É conjunto, é um trabalho conjunto. O cerimonial chega pra mim e fala assim, certo. você precisa fazer isso pra me ajudar com isso. O musical fala, Miquel, eu preciso que você faça isso pra me ajudar com isso. Porque eu não consigo me colocar no lugar da Cris, eu não consigo me colocar no lugar do videomaker, do fotógrafo, do musical. Mas quando a gente tem essa abertura, é muito bacana. E aí cai naquilo que eu disse anteriormente. Eu entendo que quando o casal faz escolhas harmoniosas, inclusive no elenco de fornecedores, porque às vezes eles misturam. Sim. Os casais fazem uma misturada ali que é melhor deixa abaixo. Deixa abaixo. Mas acho que é interessante essa questão de conversar e de alinhar. Isso aconteceu no evento, né, meu e do Miqueias, que foi lindo e maravilhoso que a gente fez fora de Uberlândia. E assim, eu vi que o aparador não tava legal, assim, não tava... tava bem inclinado, e ele chegou e falei, Miqueias, o que você acha? E aí ele falou, Cris, pode tirar?
Falei, por mim, tranquilamente. Sabe? Então, assim, a gente conversou e falou, não, vai ficar mais harmonioso, não tá dando certo, tá muito íngreme, a gente vai colocar calção aqui, não vai ficar bom. Entendeu? E ele realizou uma cerimônia sem um aparador. E ficou porque naquela circunstância era o melhor. Era o melhor, entendeu? Mas aí a gente falou, foto, tá legal pra todo mundo? Tá legal pra todo mundo. Falei, ótimo. Entendeu? Então acho que não atrapalhou ninguém. E aí, volta a dizer sobre a escolha harmoniosa, né? Falando desse casal em específico. Que foi um casal que tinha budget, vamos dizer. E eles casaram num lugar extremamente não recomendado. Totalmente. Só que o que acontece? Eles chegaram e falaram, olha, esse lugar tem uma importância afetiva pra gente muito grande, que era o rancho da família do noivo, e a gente quer casar aqui. O que a gente vai fazer pra casar aqui? Eu sei que foi uma mega operação que vocês fizeram lá. Foi, né? De foi uma mega operação. de estruturar o lugar pra aquilo ali. Mas foi tão massa que tava todo mundo em casa. Sabe? Sim. Todo mundo em casa. O vestido combinava com o local, o terno do noivo combinava com o local, a música combinava com tudo. E, tipo assim, gente, foi uma mega estrutura que montaram lá. E foi incrível ver as pessoas participando tanto. A composição do altar ali também falava sobre a família, porque tinha um ajuste ali, um layout. Às vezes as pessoas falam assim, tem que ficar 2-2. Não, às vezes o layout precisa favorecer a história que a família conta. Então, é isso. O casal fez escolhas tão harmoniosas que eu me lembro até hoje da cor do casamento. O casamento tinha uma cor. Como que tá sendo, Miquel? Você tá do lado aí? Cara, eu tô criando. Então aproveita que você vai criar, me fala sobre o casal novidade. Você fala tanto pra jogar pro universo, agora é hora de você jogar pro universo. Cara, meu casal novidade, assim, um casamento que eu quero fazer, enfim... Eu vou jogar porque eu acho que isso é bacana. Eu quero fazer um casamento fora do país. Fora. Sabe? De brasileiros. Sim. Mas fora do país. Acontece, então eu quero um dia celebrar lá. Alugou um lugar específico? Cara, Europa me fascina bastante. Não tenho Estados Unidos, esses lugares eu não tenho. Mas algum lugar da Europa, enfim, Itália, então me atrai muito. Que eu esteja lá também te filmando. Vamos, todos juntos. Por favor, leva todo mundo. Eu sempre falo, o negócio tem que ser na cauda do cometa, sabe? Um vai e o resto vai tudo atrás. Então, assim, eu acho que um casamento na Europa é uma coisa que me atrai muito. Tem coisas que eu quero fazer, tipo casamento na praia. Tenho grandes amigas no Ceará que, tipo, celebram na praia igual a gente celebra no campo. Elas celebram na praia, mas celebrar fora é uma coisa que eu tenho vontade. Pela experiência, porque eu acredito que deve ser muito imersivo. Se já é imersivo quando fazem um destination no Brasil, imagina, tipo, todo mundo viajando pra fora, ficando lá fora. Deve ser uma coisa muito... Uma operação muito louca pra começar, né? Total. Mas deve ser muito massa. Não, e ele falando, eu lembrei da palestra da 100%. Sim. Que foi fantástico no Casar, né? No Casar, a gente teve no Casar. Ela teve um evento... Angola. Agora pensa, levar todo o mobiliário pra Angola. Mobiliário. Sim, a 100% trabalha com mobiliário. Trabalha com mobiliário 100%. Então, assim, é surreal, assim. Sim. A gente pensar na gestão disso tudo, sabe? Da logística de tudo, assim. Eu falo que esse mundo me encanta e me fascina por conta disso, sabe? Porque as grandes possibilidades que temos, né? Gente, pensa. Você fala assim, meu Deus, vai sair daqui. Olha a gestão que ela teve que pensar para levar todo o mobiliário para Angola. Sim. Então, assim, é bem legal, assim. Mas é isso que eu acho interessante no mundo dos casamentos. Qualquer casamento, ele é uma grande operação. Sempre. Ele é uma grande operação logística. De trazer família, de movimentar pessoas. Como as pessoas olham isso de forma particionada, elas não têm a dimensão do tamanho disso. Mas quando você olha tudo que está acontecendo para que aquele casamento aconteça, as pessoas não têm ideia de quanto que um casamento gira a economia. Porque a pessoa faz extensão... Falando de uma menina, né? De uma mulher. Ela faz extensão de cílios, ela faz sobrancelha, ela faz extensão da unha, ela faz a maquiagem, ela compra um brinco novo, um colar novo, um sapato novo, um vestido. Então, assim, só que numa convidada... Aí tem o chá, os antes... Os chás, os preparativos, o hotel, a viagem. Então, assim, fazer um casamento é uma operação muito grande e gigante.
E quando a gente fala de uma operação fora, maior ainda. E aí é por isso que eu fico fascinado de quando a operação ela é personalizada, tipo, para aquele casal, sabe? Assim, tipo, é daquele casal. A gente entende que tem algumas coisas que são padrão ali, mas aquela operação, aquela festa foi voltada para aquele casal. E aí isso é tão incrível, falando sobre isso, né? Que recentemente eu tive um casal que aí eu encontrei eles foram me conhecer, na verdade. E aí eu falando um monte de coisa para eles. E aí ele virou e falou assim no final do encontro, ele falou assim, sabe o que eu mais gostei do nosso encontro, Miquel? Eu falei, o quê, fulano? Aí ele falou assim, eu acabei de vir da reunião do convite e falaram que eu tinha que colocar meu nome no convite. Só que ninguém me conhece pelo meu nome. Todo mundo me conhece pelo meu apelido. E eu vou colocar meu apelido no convite. Aí é aquele momento que eu volto e falo assim, meu Deus, coloquei tudo a perder. Aí eu perguntei, falei assim, como é que a sua mãe te chama? Aí ele fala, minha mãe me chama pelo meu apelido. E eu falei, seu pai, pelo meu apelido. Eu falei, então ninguém te chama pelo seu nome? Ele, não, ninguém me conhece pelo meu nome. E ele acabou optando pelo meu termo, colocando o primeiro nome e o apelido. E aí o mais massa disso tudo é que quando eu celebrei, em todo o tempo eu tratei ele pelo apelido. Porque era o nome que as pessoas conheciam. É igual, imagina eu celebrar o seu casamento te chamando o tempo todo de Cristielen. É grande, porque as pessoas normalmente te chamam mais ali de Cris, né? Então, ele colocou o apelido e foi muito massa. E no casamento eu chamei ele por esse apelido. E aí as pessoas, umas 2 pessoas vieram conversar comigo. Cara, você falou o nome dele! E eu falei, caramba, olha só, chamar a pessoa pelo apelido no casamento, para os convidados é bacana, porque as pessoas foram com aquela coisa de que, nossa, a pessoa lá em cima vai tratá-lo pelo nome José de Albuquerque Alcântara. Não, no casamento da pessoa é sobre a pessoa. Então, se todo mundo conhece ela por aquele apelido, né, carinhoso, tipo, Cris, eu vou fazer o seu casamento chamando de Cris. Isso não é informal, isso é a sua realidade de vida. E a sua cerimônia tem que transmitir a sua realidade de vida. É pelo menos a forma como eu penso, assim. Último, não menos importante, aprendi com a vida, direto ao ponto, aquela pós-graduation que você já teve por aí. Você tem muitos. Temos muitos aprendizados. Observação, gente. Nós estamos em direto ao ponto porque ele tá de cor sorteado sabendo o que é isso. A gente não tá explicando porque ele já sabe o que é aprendi com a vida, enfim. Olha, vamos ao aprendi com a vida. Como eu não vim preparado, eu não selecionei as minhas histórias, né? Porque quando a gente convida a pessoa pro podcast, a gente manda uma coisa pra pessoa meio que se preparar. Um dia antes. Que a gente funciona assim. O negócio aqui é um negócio assim. Inclusive, a gente tá de parabéns, porque a nossa inscrição pra ele foi ótima. Foi. E a gente não combinou zero, viu? Tem improviso. Eu tô lembrando aqui de alguns aprendi com a vida que eu tive. Eu lembro de uma cerimônia... foi lá na Casa do Bosque, uma cerimônia noturna de um casal maravilhoso. O Lucas fica assim, você fala que todos os casais são queridos e maravilhosos, porque de fato a gente cria essa coisa com os casais. Cria mesmo. E aqueles que porventura assim a gente até esquece que existiram, né? Porque mas tudo é aprendizado na vida da gente. Tudo é aprendizado. Mas eu tive um casal maravilhoso que a gente começou a cerimônia, tipo assim, começou a cerimônia, 300 convidados, à noite. Na Casa do Bosque, ao ar livre. Pra quem conhece, sabe assim que aquilo ali... A hora que eu comecei a cerimônia, o microfone pifou. Acontece. Tipo. E aí, naquele momento, não tinha microfone reserva. Né? O pessoal do musical não tinha levado o microfone reserva. E aí eu tive 2 segundos pra fazer uma opção. Parar toda a cerimônia, criar todo um transtorno, digamos assim. Ou seguir no gogó. E eu optei por seguir no gogó. E foi, assim, fenomenal, assim, foi fenomenal. É óbvio que em menos de 5 minutos, menos de 10, não sei, repuseram o microfone, tiraram o microfone da festa e me levaram. Mas foi uma circunstância em que eu disse assim, nossa, aprendi com a vida. Uma outra cerimônia que eu aprendi muito com a vida foi essa cerimônia que eu falei da noiva com o besouro, porque aconteceram muitas outras coisas. Que na segunda-feira, inclusive, eu liguei pra cerimonial e falei, nossa, foi uma pós-graduação no sentido da gente ter ali a malemolência total de fazer a coisa acontecer. Teve um dos meus maiores aprendizes com a vida. Perdeu a aliança. Quase. Já tivemos quase uma situação de perder a aliança, mas não foi isso, não. Foi dia
8 de janeiro de 2022. 8 de janeiro de 2022, eu tava fazendo um casamento em Patos de Minas. Tava chovendo. E 30 minutos antes do casamento eu caí e parti o meu cóccix em 3 partes. Ai. Caraca. Eu não sabia ali que eu tinha partido ali em 3 partes. Eu sabia que eu tava sentindo uma dor enorme, muito grande. E tipo, na cabeça da gente, as pessoas às vezes nem entendem isso pra quem trabalha com casamento. Mas na minha cabeça nem passou a considerar essa dor. Tava doendo, mas eu tinha um casamento pra celebrar. E aí eu celebrei o casamento. Eu vi que tinha alguma coisa muito grave, porque nesse dia eu decidi voltar para casa depois do casamento. Eu gosto muito de dirigir. Voltei dirigindo, muita chuva, e eu cheguei em casa batendo o queixo de dor. E eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí no outro dia eu fui no pronto-socorro ortopédico aqui em Uberlândia e eu descobri que o meu cóccix estava fraturado em 3 partes. E ali literalmente foi uma vez que eu tive um aprendizado assim de que primeiro a gente tem que tomar cuidado com EPI, né? Com essas coisas de, né? Tem que tomar cuidado. Nossa, eu caí no casamento sábado, depois eu conto essa. Nossa, meu Deus. E tipo assim, é aquela coisa assim, que quem trabalha com evento, você não tem atestado médico, você não tem outro dia, pra gente faltar de um evento, gente, tem que estar acontecendo uma coisa assim, tipo, surreal. Surreal. De te impedir mesmo, porque assim, de resto, até com uma fratura a gente vai. Eu fui operada um dia após uma cirurgia. Um dia após uma cirurgia. Eu fui fazer um evento. Caraca. Fiz. Não tem, né? Tive uma ideia aqui. A gente tá num embate aqui nos bastidores, né? Porque tá todo mundo ainda anestesiado com esse podcast surpresa, um podcast inédito. Surpresa. Mas o que você acha, Miqueias, da gente bater o jogo agora voltando pra Cris? Eu gosto, porque se você virar pra cá... E aí a gente pode... Até fechou ali o computador. Eu tô sentindo a sua falta. A gente pode fazer o quê? A gente entra direto nos quadros com ela, mas assim, eu fiquei sabendo que ela veio preparada pra falar várias experiências incríveis aí que ela já viveu nesse Deixa Baixo, nesse Aprendi com a Vida. Vamos lá! Vamos, então você pula pro lado de cá. Miqueias, como foi pra você ser entrevistado por nós? Conte-nos. Cara... Eu também fiquei muito feliz. Então eu vou pular. Tô brincando. Não, assim, ó. Quem que é ser entrevistado? Isso é incrível, né? Porque eu trabalho com falar, eu trabalho com fazer casamentos, mas assim, é diferente, porque quando... E caramba, pra responder essa pergunta eu vou trazer um negócio que a Cris falou aqui. A gente entende muito dos nossos noivos quando a gente ocupa o lugar deles. E aí os nossos convidados sempre nos dizem, né? Nossa, eu fico tenso de vir no podcast. A gente, não, é de boa, é uma conversa, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas quando vem pro nosso lado, e aqui tá todo mundo mudando o cenário enquanto eu falo, é complexo, é tenso, assim, sabe? Mas eu gostei da experiência e... A gente faz um corte na edição pra já voltar. Não, a gente vai continuar desse jeito. Tem que cortar. A cara da Cristiane tá muito legal. Vendo o microfone, cara. Gente, eu vou comer pipoca. Gente, eu sou super de caras e bocas. Quem me conhece sabe. Sim. Que a minha fez banquinho abaixo. Olha, mas é engraçado. Todo convidado fala também que depois que termina a entrevista ele vai lembrando de outras coisas. Aí eu tô lembrando de outras coisas aqui, ó, enquanto o pessoal ajusta. Aí eu vou lembrar só dos casamentos que eu fiz com a Cris, digamos assim. Eu lembro de um casamento em que o cachorro fugiu com a aliança. Gente, esse casamento foi assim... Não, e não foi num lugar, vamos dizer assim, fechado, né? Que o cachorro fugiu do pasto. Do pasto. Eu sempre falo, gente, eu amo cachorro, eu tenho. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Aqui é a sua caneca, meu amigo. Obrigado, minha amiga. Tô aqui do lado de cá. A gente não vai cortar essa parte, tá? Davi, nosso mega editor, master. E a gente vai embora. Miqueias, conduz. Fica à vontade. O cachorro, eu lembro direito, gente, na hora que foi chamar as alianças. Eram dois, né? Um grandão cachorros. E um pequenininho. Gente, foi assim, ó. Eles fizeram isso aqui, ó. Um pra cada lado. E foi lá pro pasto. Aí eu falei, e agora qual que eu vou buscar? Né? Aí, de repente, tem até uma foto linda do Danilo Cascão. Eu vi no cachorrinho lindo. Danilo Cascão. Do meio do pasto, pulando gente, cerca. Eu falo, eu vou falar, porque a Ju do Rústico Chique, ela também tava nesse casamento. Ela sempre brinca que eu tenho. E eu tenho histórias. Ela fala, Cris, você e os pets têm sempre história. Porque a outra vez também que eu fui fazer com outro cachorro, que era qual a raça? Gente, esqueci, produção. Shih Tzus. Não.
Era o Pug. Gente, na hora que chegou o Pug, que o noivo pegou o cachorro e começou a olhar e não tava aliança. Imagina o desespero do cerimonial nesse momento. Cadê a aliança? Não, a aliança ficou pra trás. Sabe onde a aliança foi parar? No ralinho. No ralinho do esgoto. É engraçado, né? Ainda bem que achou. Eu falo pros casais não colocarem aliança no pet, mas eles acham que vai ter uma foto que vai mostrar a aliança ali, é igual assim. Criança. Eles não aceitam a aliança. Criança de 2 anos que vai começando a andar, né? Que anda, que movimenta muito com a mão, também é muito perigoso. Muito. Então, assim... A gente fala de perigo e aí as pessoas devem estar olhando e falam assim, nossa, Gustavo, mas tá falando de perigo da aliança, mas seu filho entrou pilotando um drone no seu casamento com a aliança... Mas tu tem uma explicação. Um dia eu explico como que foi os bastidores de tudo isso. Mas foi bem legal. Mas a gente tem que entender. Mesmo com o ajuste aqui, eu não vou abrir mão de seguir com o que eu tinha planejado. Porque afinal eu tinha planejado uma pauta para esse episódio, porque eu não estava sabendo. E eu vou nessa pauta, depois a gente vai para os quadros e tudo mais. Cristiane Lima, me conta uma coisa. Você é assessora de casamento há? 10 anos. 10 anos. Eu sei que a assessoria de casamento faz muita coisa, né? Tem ali um escopo de atuação muito grande. E eu sei que nem todos os casais compreenderam ainda a importância de uma assessoria. Mas eu quero te fazer uma pergunta que me intriga muito. Não raro, eu recebo algumas mensagens de alguns casais e digamos que eles não estão errados, porque eles estão entrando nesse mundo agora, isso faz parte, mas eu fico pensando como é que aquelas pessoas estão sendo apoiadas. O casal entra em contato comigo dizendo assim... Miquéias, eu quero ter uma noção do seu preço. E aí eu me pergunto, não seria o trabalho da assessoria passar essa noção de preço, fazer uma planilha orçamentária? Porque assim, é óbvio que o preço final quem determina é cada profissional de acordo com N variáveis que ele tem. Mas eu entendo que, por exemplo, você trabalhando comigo, você sabe que o meu preço vai entre tanto e até tanto, dependendo do dia, data, local, horário, ou seja, você tem uma estimativa. Como é que é? Uma verdadeira assessoria de casamento não dá essa estimativa, faz uma planilha financeira orçamentária, tem algum tipo de controle de gestão financeira orçamentária? Me conta, porque me assusta noivos não terem noção de preço de fornecedores. Isso tem acontecido bastante, né? Eu vou te falar que tem. Tem o quê? Tem uma gestão, por exemplo, os meus clientes têm uma plataforma que a gente consegue gerenciar isso, tá? Essa questão financeira eu acho que é o primeiro passo que temos que colocar na parte da organização. Porque eu não consigo indicar... Olha que interessante, uma coisa está linkada à outra. Eu não consigo indicar um profissional se eu não entender o meu cliente. Entendeu? Então eu preciso entender o meu cliente, eu preciso brifar o meu cliente para depois eu começar a compreender qual que é o budget dele. Muitas vezes eu pergunto, qual que é o seu budget? A gente, né? O que você está disposto a investir? Cris, eu não sei, porque eu não tenho noção do casamento. Mas é o que eu falo, você tem noção do seu bolso? Você tem noção de quanto você quer tirar do seu bolso? E é isso que a gente trabalha. E a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é parte orçamentária, é fazer uma estimativa de valor daquele evento. Porque senão vai cair aquela frase que a gente ouvia muito tempo lá atrás, nossa, endividei, gastei mais do que eu precisava, gastei mais do que eu tinha. Então hoje em dia já não tem muito isso, porque hoje a gente realmente fazendo essa parte orçamentária, sendo o primeiro passo a ser feito, o casal ele sabe quanto que ele está investindo no casamento. Ele sabe que, por exemplo, o Miquéias, ele colocou um budget lá para celebrante, vamos supor, R$2.000. Na hora que eu indicar, ele vai saber que o Miquéias está dentro daquela margem. Entendeu? Então uma boa assessoria, ela dá sim essa questão de orçamento, ela dá sim essa prévia de cada fornecedor cobra. Lógico que às vezes pode mudar, lógico que às vezes pode ser um fornecedor que ela não tenha tanto contato, entendeu? Isso pode acontecer. Mas via de regra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa parte orçamentária. Eu sou muito fiel a isso, sabe? As minhas clientes sabem que eu gosto muito de sentar, de apresentar, olha, o seu orçamento, a sua estimativa deu X, tá acima do que você tá querendo investir, entendeu? Ele sabe que, por exemplo, quando ele for olhar a filmagem, o budget dele é Y, ele sabe que se ele fechar mais, ele vai ter que tirar um pouquinho a mais do investimento dele. Então, uma boa assessoria. E vai colocar como prioridade também, né? Aquilo que eles mais priorizam, eles vão dar mais intensidade ali naqueles... Vai investir mais. Sim, porque assim, eu fico imaginando que... E aí, a gente tá gravando num dia em que o episódio do John foi ao ar. E o John fala isso, né? Que você contrata uma assessoria para economizar.
economizar tempo e economizar dinheiro. Sim. Porque assim, imagina eu que tenho um orçamento tipo de 100 mil e vou gastar o meu tempo pegando um orçamento com um buffet que tipo, só aquele buffet ficaria em 200 mil, preço menor dele. Exatamente. É engraçado porque eu falo que essa questão de assessoria, ela vem de um tempo pra cá, né? Mais forte, vamos dizer assim. Porque antes você pergunta pro noivo, o que você acha da assessoria? É pra organizar a fila de padrinho, pra, né, tá naquele momento e só. Então, a assessora, gente, é pra orientar. É o principal, orientar e fortalecer ainda mais essas questões de parceria. Em qual sentido? Se eu estou indicando um cliente para o Miquéias, é porque o Miquéias já sabe qual que é o perfil dos casamentos que eu faço, o Miquéias já sabe que é um grande cliente potencial dele já fechar, ele já sabe que, como diz, eu já vou brifar ele do meu cliente, entendeu? Fora que, querendo ou não, agora vamos casar um pouquinho essas questões de parceria. Você tem os seus parceiros, e não é errado você ter seus parceiros. Porque acaba que você fala assim, se eu indico o Miquéias, porque eu sei da competência dele, eu sei que ele vai fazer o perfil do meu cliente, eu sei que a gente dá certo, nunca teve um problema, ou se teve, ele conseguiu resolver da melhor forma, entendeu? Então eu acho que não é errado você criar essas questões de parceiros. E quando você cria isso vem em retorno para o cliente. Que é quando você acaba economizando. Sim. Ninguém quer trabalhar com quem dá dor de cabeça, vamos ser sinceros. Não. E aí, é o que eu falei, engraçado você dizendo isso, eu falei isso lá atrás sobre as saladas mistas que alguns casais fazem quando eles estão mal orientados. Sim. Eu sempre comento, a contratação mais importante que você faz é a primeira. Por quê? Se você contratou um espaço, necessariamente você é obrigado a contratar um buffet que lide bem com aquele espaço. E quando a pessoa vem assim, nossa, mas eu contratei, vamos supor, a Chácara X, ela é maravilhosa, eu não vou precisar gastar com decoração. Então, tá, você contrata um espaço maravilhoso, aí você vai colocar o que lá? Mesa, cadeira tubular e pronto, e vai ficar lindo? Não faz sentido, porque você tem que valorizar o espaço. Não é só porque você está com uma chácara linda e maravilhosa, que isso também depende do conceito que você acha lindo e maravilhoso, que você não vá investir, que você não vá gastar um pouquinho mais em decoração. Com certeza. Entendeu? Então, acho que essa relação é que às vezes as pessoas se perdem um pouquinho nessa... mas eu fechei ali porque, nossa, é tão lindo, vamos aproveitar. E aí, vamos supor que a pessoa fechou uma chácara e quer aproveitar o externo numa época que é chuvosa. Aí a gente tem que repensar, entendeu? Então, eu acho que você falou assim, essa questão do primeiro fornecedor é muito complicado, né? Porque às vezes a assessora é lá, a última, penúltima, ou do meio ser contratado, e ele já contratou todo o montante. Aí a gente tem que sentar, conversar, entendeu? Acho que... E aí, o que os casais não entendem é que, como o mercado é feito por seres humanos são relacionais. E aí, digamos que de maneira muito carinhosa, a assessoria vai direcionando algumas coisas. E aí o casal, quando abre mão desse acompanhamento, não raro, eu já vi isso, contrata o fotógrafo que não dá bem com o videomaker, o cara do som que não dá bem com a banda, o buffet que é brigado com o dono do espaço, já vi essa situação. Mas, Miquéias, eu acho que assim, o profissionalismo tem que... imperar. Se manter firme ali. Assim, às vezes, nós somos seres humanos, nós às vezes não compactuamos, às vezes, da forma que um outro profissional trabalha, mas a noiva gosta, ou às vezes conhece, quer, tranquilo, entendeu? Eu sou profissional a ponto de conduzir daquilo ali da melhor forma possível. Lógico que quando a cliente contrata alguém que você já tem afinidade, que você já costuma trabalhar, é melhor. Mas em qual sentido? É melhor que às vezes você vai pedir um ponto extra de luz, por exemplo, é mais fácil, entendeu? Você vai pedir um X, a logística, plus, né? Tudo, vamos ser sinceros, né? Tudo contribui. E o que vocês e nós estamos falando é de que não é panelinha, tá? É uma questão de parceria. Porque, por exemplo, é uma questão de identificação realmente, de gostar daquela determinada pessoa e falar, não, caramba, que assessoria legal, olha como que foi conduzido. Pô, e pegar e sugerir aquela outra pessoa. Então, isso é uma questão de afinidade que vai pegando realmente com o tempo. E quando acontece de locais, né, não ter, por exemplo, lugares para casamento não tá apropriado a cozinha para receber o buffet. Cara, a dor de cabeça é gigante, principalmente para você sabe muito bem disso, para sua área. Então, é disso que nós estamos falando. Sim. A questão de um bom parceiro, de boas indicações, de boas referências daquilo que está dando certo. Porque quem vai sofrer, gente, é a assessora. Porque aquele negócio, você tá numa festa, se o som
Todo mundo olha pra assessora. Todo mundo olha pra assessora. Aí então vontade de falar assim, tudo bom, eu sou do som. É desse jeito que acontece, entendeu? Se o decorador vai lá e faz uma decoração, coloca uma coisa que a noiva não gostou, quem é a culpada? A cerimonial, porque você não falou pro decorador. Você permitiu, que não funciona desse jeito. Então a gente também tem que saber essa relação. A assessora, ela não é a razão, ela não é a dona. Ela está ali como um apoio, um suporte, um olhar dos noivos. Entendeu? Então, assim, é trabalhar em conjunto e parceria. Eu acho que é isso que nós precisamos compreender. Porque eu posso falar pro decorador, olha, isso aqui não tá legal. E ele fala, mas você vai ficar desse jeito. E aí? Entendeu? Ah, o som acabou a energia. Pode ter sido pela chácara, pode ter sido pela rua que acontece. E aí? Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa começar a entender o papel da assessora nessa condução. Eu estou ali como um apoio, como suporte, porque você não vai ficar ligando para a noiva para ficar perguntando na semana, vamos supor, que hora que você vai montar, que hora que é o make-off dela. Por quê? A assessora está ali para te auxiliar nessa questão. Entendeu? A assessora, ela é realmente a maestra ali que vai gerenciar todos os outros fornecedores, para que realmente a noiva, a mãe da noiva, curtam esse momento. Com certeza. Possam aproveitar. Pode. Ah, eu achei que você ia aproveitar, deixa. Não, eu tô aqui no... Você tá tão concentrado olhando pra Pois é, eu falei, vou até olhar pra ele, vai continuar agora. Eu também. Possam aproveitar. Achei que você ia aproveitar. Não, então é porque eu tava pensando numa coisa aqui que eu vou falar, eu ia ficar só na minha cabeça, mas é porque assim, tem famílias que quando não contrata assessoria, né, ou enfim, acham que precisa ir lá cuidar do evento o dia todo, vistoriar, que não sei o que lá. E quando você contratou uma assessoria que você confia, na verdade você vai pra festa. A mãe e o pai aparecem lá pra festa. Pronto. E você vai aproveitar a festa. Sim. Porque os protocolos já foram realizados, os protocolos já foram aprovados. Tá tudo pelo combinado. cliente. E é isso que eu falo muito quando eu faço o ensaio com os noivos na semana ali, eu deixo isso muito claro para os pais também. Falo, olha, as fotos, né, quer chamar tio, prima, a mãe acaba chamando ali os irmãos para tirar foto. Então, eu falo isso muito, falo, olha, os noivos já aprovaram o protocolo de fotos. Então, a gente vai realizar as fotos que eles colocaram aqui, que eles aprovaram. Então, assim, aproveitem, entendeu? Aproveitem o momento, qualquer imprevisto, qualquer coisa, nós estamos aqui para resolver. Entendeu? Porque, assim, antigamente não, né? A mãe era cerimonial, que era com a tia, que resolvia tudo. E, assim, então eu acho que hoje os papéis estão começando a ficar mais claros. A mãe tendo o papel dela de mãe, de ir pro salão, aproveitar, ficar com a noiva, chegar na festa, aproveitar também. Porque acaba ser um anfitrião. Ser um anfitrião, entendeu? Então, acho que hoje esses papéis estão sendo desenhados e eles estão confiando também na assessora. Porque eu falo muito isso, até dando um exemplo, porque, por exemplo, eu já tive clientes que lá atrás, quando eles casaram, a mãe casou, teve alguns prejuízos, vamos dizer assim, entendeu? E traz esses traumas para o casamento dos filhos também. E a gente acaba realmente sofrendo por conta disso, entendeu? Então, eu tive alguns casamentos nessa questão. Que aí eu vou entender o porquê que a mãe às vezes tem aquela reação, por que a mãe está agindo daquela forma, de desconfiança, alguma coisa nesse sentido. E aí quando a gente descobre é por conta de coisas que aconteceram lá atrás. São crenças que a gente que as pessoas carregam, experiências negativas, enfim. Eu amo, né, ser o cronômetro aqui do tempo, né? Não, mas eu já falei apesar que dessa surpresa foi bem legal. Você tava louco para perguntar isso. Tem algo mais antes de entrarmos nos quadros? Não, é só assim, para deixar bem claro, tá, casais, que faz parte do processo de assessoria essa questão financeira orçamentária. E isso então, faz assim, bem para eles. Se você não tem essa planilha muito clara do quanto você vai gastar com cada, né? E quanto você vai gastar com cada segmento. Sim. Acho que isso é primordial para você começar a buscar o fornecedor. Porque, vamos supor, se eu quero gastar 100 mil, ok, quais são os fornecedores que eu quero, assim, que é prioridade, que é importante pra mim? Ok, são esses. E depois? Porque aí você vai excluir, às vezes, o que você não tem interesse. Fazendo isso, você vai pegar esse valor e vai diluir para todo mundo. Então, quando eu chegar no fornecedor, quando eu passar o orçamento, passar a indicação, eu sou mais certeira. Então, eu fico pingando. Eu acredito que essa boa planilha financeira orçamentária, que você diz que tem um sistema, que você oferece para os seus clientes, você ainda consegue embutir uma coisa que são os custos surpresas.
Porque quem tá casando pela primeira vez, todo mundo tá casando pela primeira vez, imagina que, por exemplo, a nossa próxima convidada é a Glenda, da Companhia Mineira, que trabalha com doce bem casado. Aí a pessoa vai falar, vou reservar 5 mil pra doce. E aí ela esquece que, na verdade, não é 5 mil pra doce. É o tanto pro doce, é o tanto pra forminha, é o tanto pra copeira, é ver se é a doceira que vai colocar o doce na mesa, se é o decorador, se vai ter que trazer alguém externo pra colocar. E aí você consegue mapear esses custos e falar, então você não vai ter só 5 mil de custo. Tem a forma, tem a copeira, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. Distribua, né? As pessoas acham que é só lá, eu quero bolo, eu só quero maquete, esquece da boleira. Que é o suporte. Que é o suporte. E que tem um custo. Que tem um custo, porque às vezes o decorador não colocou no orçamento dele. Então, assim, por isso que eu falo, ter uma boa assessora já te previne de todos esses gastos extra lá na frente. Lógico que um ou outro gasto realmente vai ser extra lá na frente, alguma coisa também que eu sempre falo para os clientes. Você está entrando no mundo de casamento agora. Às vezes uma cabine que você não queria... Virou tendência 2 meses antes do casamento. Você vai colocar, entendeu? Então tem muita coisa que você não quer agora, por questão realmente, às vezes, de custo, que quando você começar a vivenciar esse mundo, você vai querer. Então, às vezes, vamos supor, se ele vem, Cris, eu tenho 100 mil. Tá, então vamos colocar o budget de 90, vamos deixar uma rebarba aí pra questão dos custos extras, coisinhas que às vezes vocês vão querer de última hora, entendeu? É um copo personalizado, é uma cabine que você vai fechar, entendeu? É uma atração a mais que você quer contratar. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente realmente está falando de investimentos altos. Sim, sim. E aí é que eu acho que qualquer pessoa que entenda que a assessoria vai te dar esse suporte orçamentário financeiro, porque também tem uma outra coisa que a assessoria faz, as boas assessorias, que é o cronograma de pagamentos. Sim. Né? O sistema já traz toda essa questão. Né? As boas assessorias avisam, olha, nesse seu contrato você tem que fazer um desembolso hoje para fazer esse pagamento, e isso ajuda muito a casar, porque são muitos fornecedores, são muitas datas. E a gente avisa também. Então, assim, quando a gente tem a conversa com a cliente sobre essa questão de qual fornecedor que você gosta, a gente já até conhece a forma que cada um, né, trabalha, alguns parcelados, outros uma entrada e o restante perto do casamento. Então, isso a gente já vai, né, preparando essa questão de orçamento para o noivo até a data do evento. Olha, se prepara, às vezes faz uma, né, tem noivo que fala, vou fazer uma poupança e vou começar a colocar lá, vou investir, aí chega perto da data eu pago, entendeu? Então isso a gente também já vai orientando eles. Fazer casamento é gestão de pessoas, é gestão financeira, é gestão de marketing, porque você fala do seu casamento para a família. Exatamente, é gestão psicológica principalmente. Totalmente. Então, enfim. Mas senhor relógio, você quer entrar nos quadros, né? Claro! E assim, os quadros hoje vai ser ping-pong, né? Ping-pong, porque ela já tá sabendo, vai ter apresentadora hoje. Apresentou. Estar sabendo não significa que a gente pensou, assim. Então, vamos começar pelo deixa abaixo. Qual que é seu deixa abaixo? E eu tô comendo a pipoca que ela pediu, né? Porque eu tô... Sim, e a gente vai... Agora, todos os convidados, tá bom? Pós mim, pode pedir, por favor. Pipocas. Uma comidinha, pipoca. E para os que não tiveram pipoca antes de Cristielen, perdoe, porque ela chegou e pediu. Pediu pipoca. Eu acho que assim... Não, ela pediu outra coisa também. O que eu pedi? Porque quando a gente começou, a Fernanda Naves falou que a gente podia mandar todas as nossas convidadas lá. Exatamente. E a gente tava meio sem graça de usar esse negócio da Fernanda. E ela virou e falou assim, eu quero minha Fernanda Naves. Ela foca na beleza. Ela quis... Na verdade, essa convidada de hoje, ela foi bem polêmica. Primeiro, ela negou um convite. Depois ela aceitou o convite. Depois ela aceitou o convite, depois ela impôs a apresentação dela, né, pra fazer. Depois ela quis a maquiagem da Fernanda Naves. Inclusive, Fernanda Naves, seu carinho por nós é assim, sensacional. Eu acho que a Cris tá deslumbrante, vai até pra balada com o Dudu hoje. Fez meu cabelo, a Emily fez minha make. Gente, não, amanhã é feriado, tem que aproveitar. Exatamente. Já pegou já a make de hoje pra amanhã. Dudu, prepara. Então vamos lá, primeiro quadro. Deixa abaixo. Olha, eu vou deixar abaixo uma situação que eu tive, que aconteceu no casamento. Lá na Tailândia. Nossa, foi. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com bebida. Principalmente quando os noivos não bebem. Isso aconteceu com um cliente meu. Ele não bebia, mas o casamento dele teve bebida, porque a noiva bebia, enfim, tudo mais. Gente, só que, coitado, aproveitou 2 horas de recepção. Por quê? No momento da gravata, que é aquele momento, né, que os anos estão florados e
tal e tudo mais. E tá ali uma bebida, e tá ali outra bebida, e uísque pra cá, e pinga pra cá. E de repente, aonde está o noivo? Coma alcoólico. Aham. A sorte que a gente tinha um médico, que era padrinho. Ele não bebia? Ele não bebia. Ele não bebia. No dia do casamento decidiu beber? No dia do casamento. Noivo decide beber no dia do casamento. Isso é pesado. Você sabia que eu conheço um noivo que obrigaram ele a tomar Viagra? Gente, sério, o povo faz umas coisas muito loucas. Ai, ai. O povo acha que casamento é pra fazer tudo, né? Tipo, liberou. Liberou, né? Então, assim, eu fiquei assim... Obrigaram o noivo a tomar Viagra na gravata. Nossa. E você perguntou pra noiva? Não, deixa abaixo. Não citarei nomes, mas as pessoas sabem a quem estou falando. Mas assim, eu fiquei assim, porque o que aconteceu? No fritar dos ovos... O noivo perdeu a festa. O noivo perdeu a festa, tinha praticamente 2 horas só de recepção. Os pais dele também perderam, porque Ele vai foi cuidar embora, do filho. a noiva foi embora, acabou que os pais foram embora, sabe o que ficou? Os convidados. Sim, a festa aconteceu normalmente até a hora dela se finalizar. Sem os noivos. Sem os noivos, sem os pais. É aquele negócio, a festa tá aqui, vamos acontecer, vamos. Como diz a noiva, falou, Cris, trata os meus convidados, quero que a festa aconteça normalmente. Sim, senhora, estamos aqui para servir. E aí aconteceu a festa normal. Mas, gente, não tem como. Até hoje, eu vejo eles e tal, mas eu fico com o coração, sabe, bem apertado. Dá dó, né? Porque tá muito. É, tava linda, maravilhosa. A Eu- festa tava linda, A gente sabe? sempre comenta aqui nos episódios, tem casal que acredita que aproveitar a festa significa beber até passar do ponto. E eu acredito que o melhor de tudo é quando você bebe, fica alegre e entende que você vai ter um domingo pra cuidar da família. Porque Exatamente. tem almoço, tem café da manhã, tem família, tem viagem, tem um monte de coisa. Tem todo um contexto, principalmente quem vai viajar no domingo. Deixa pra chapar lá na lua de mel um dia. Tira lá e vai embora. Né? Não acha que uma festa legal tem que ser, você tem que beber loucamente. Na verdade, Eu uma acho festa que pra eu ser queria. legal nem precisa de bebida em especial. Sim. Se a gente for parar pra pensar. Porque a gente faz casamentos que não tem bebida e que são São muito excepcionais. São super. Bebidas, no caso, sentido álcool. Sim. Mas, Cris, aprendi com a vida. Você foi rápido, parabéns. Não, a gente tá rápido porque... Que é isso, o Miquel se incorporou aqui agora. A nossa próxima convidada já tá na sala de espera, esperando Já. a gente. Nossos bastidores. Minha parceira. É. Camarim. Olha, eu vou contar um relato. A Cris, quando ela começou... Eu sou Quando a muito pessoa prática. começa falando em terceira pessoa. Não, é porque assim, quem me conhece sabe que eu sou muito prática. Muito objetiva. E eu já fui mais. Eu acho que eu passei por uma situação com uma cliente uma vez. Eram dois clientes novos, estavam casando, tudo. E no dia do casamento, assim, na sexta-feira, um dia antes, na verdade, os tios dela estavam vindo, né, pro casamento, e eles sofreram um acidente e acabaram falecendo. E aquilo ali me pegou totalmente, né, como se diz, como que você... Tipo, recebi uma ligação, Cris, vem aqui na minha casa, por favor, porque aconteceu uma coisa muito séria, tudo. E na hora que eu cheguei lá, diante dessa situação, você fala, e agora, né? Porque nos cursos que você vai, ninguém, né? Não tem manual, não tem ninguém que fala. E a Cris é muito prática, então a Cris teve que realmente tirar esse lado mais racional mesmo, incorporar uma questão mais emotiva, uma questão mais de falar, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos ser mais humana, vamos compreender, vamos escutar, entendeu? Vamos ouvir, sabe? Então, assim, mas a decisão foi realmente continuar o casamento. Por incrível que pareça, muita gente pode achar que, nossa, mas como assim, tudo? Mas teve todo um contexto dos pais ali, o contexto do evento praticamente pronto e por uma decisão também da família toda, que não queria abrir mão, porque já tinha muita gente de fora, assim, de outro país, gente de outra cidade que já estava presente. A gente realmente continuou com o casamento. Não foi fácil, porque não tem Nunca como, é. nunca é Não. fácil, mas eu acho que essas histórias, né, acaba deixando sempre um aprendizado pra gente, que a gente realmente está, não é perceber, mas assim, a gente está vulnerável, a gente não sabe o que Sim. pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. É imprevisível. Então, gente, e assim, é uma coisa que eu sempre falo, isso você não aprende em lugar nenhum. Isso é vivência, isso é experiência da vida. E assim, a gente conversando tudo e eu fazendo uma visita técnica, né? E eu expondo algumas coisas pra noiva em relação, acho que isso aqui tá legal, tal. E aí a mãe dela virou e falou, olha, né? Falou o nome da cliente, falou assim, olha, eu acho que você tem que escutar quem tem experiência. Porque quem faz casamento, quem vive isso na prática, às vezes o que a gente quer, o que a gente gosta, não é o ideal.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que nada melhor que a experiência pra... E tem casal que acha que a gente tá indo contra o sonho dele, né? A gente só tá querendo dizer, olha, a gente... talvez desse você jeito tá não do meu vai... lado. O diferencial, Não vai tá do lado. o nosso diferencial, lógico, são pessoas, né, de cada um de nós que estamos aqui, também todos os outros profissionais da área, mas o nosso diferencial são as experiências que nós já tivemos e vamos trazer para aquele próximo evento. A maturidade emocional, gente. Eu aprendi com a minha mãe, assim, de ser a mais honesta e justa possível. Isso eu levo pra minha vida e todo mundo que me conhece sabe que eu sou. Se eu tiver que falar, Miquéias, né? A gente trabalhou junto, vocês sabem. Se tiver que falar, eu vou falar. Se tiver que brigar, eu vou brigar. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar também, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que ser o mais justo possível. Boa. Pra quem que você dá seu like? Então, eu vou dar Ou pra qual ação? Eu vou dar pra... Que isso, Miquéias? É porque eu tô querendo ver o like. É porque ela tá pensando... Achei que eu tinha falado alguma coisa de errado também. Ele me olhou e eu falei o que de errado? Não, eu vou dar um like pra ação para os clientes que confia nos fornecedores. Ah, isso é massa. Entendeu? Eu acho que não tem mais nada gratificante para nós, fornecedores, quando o cliente vira e fala, eu confio em você. Faça o que tem que fazer. Gente, nossa, isso é bom demais. Isso é incrível. Ó, copiei. Isso é incrível. Isso, Se as pessoas assim... soubessem que quando elas falam isso, a gente se desdobra. A gente E faz outra, muito mais. eu sou muito de energia, assim, E noivas né? Então, eu legais acho são que mais legais ainda. Tudo flui, gente, quando você entrega, que você confia. Porque uma vez você conversou, você, como te disse, você se conectou com o fornecedor, entendeu? Então, assim, você não fechou sem saber, sem conhecer. Então, assim, é confiar, é entregar. E quando a noiva faz isso, gente, tudo flui. Energia, o casamento é diferente, sabe? Não acontece nada, você fala, meu Deus, que coisa boa. Agora, aquela noiva que, meu Deus. Olha que legal aquele casamento da Mariana, né? Mariana e Fred, Mari Zorzo e Fred. Gente, que massa! A noiva, eu conheci ela virtual. Foi. Depois de um ano, ela casou e eu conheci na semana do casamento pessoalmente. Cara, eu não me hesitei a fazer muito mais por ela pelo jeito que ela é. Do jeito que eles são. Eu digo assim, ó, antes de assinar o contrato, você pode fazer todas as perguntas possíveis. Todas. Demonstrar todas as suas inseguranças. Depois que você assinou o contrato, só formaliza suas expectativas e entrega. É igual chegar pra Miquéias e falar, Miquéias, me mostra o roteiro do casamento. Eu já teve noites que der, tipo... É igual quando as cerimoniais perdem o roteiro do podcast. Não existe. Mas assim, a gente tem uma base, mas muita coisa vai acontecendo da reação, né? Por exemplo, eu e a Cris fizemos um casamento em que estava acontecendo uma circunstância, não vamos entrar em detalhes, mas que a mãe do noivo vira pra mim e fala assim, a minha mãe foi sequestrada. Pensa. No meio da cerimônia. Assim, pensa. A noiva? Não, o protocolo, o cortejo aconteceu. A noiva ou o noivo falou? Não, a mãe do noivo. Ela vira e fala, minha mãe foi sequestrada. E o cortejo acontecendo. Tá acontecendo. E eu tinha uma informação de sequestro. E a gente tinha várias coisas. Aí, né, as pessoas perguntam, mas por que vocês não pararam? Porque a gente tinha vários outros fatores que não podia. Não tinha como parar. Aquele parar não ia solucionar o problema. Não. Tem e isso aí, também. Depois né? a gente entendeu que não era um sequestro, ok. Sim. Mas mesmo assim a mãezinha continuava desaparecida. Mas, e de repente ela aparece. E dela, de repente, ela... E eu falo, entra. E volta. Entra, pode entrar. Não, pode entrar, fica à vontade. E eu vou te dizer que eu desconfio que nenhum convidado percebeu que isso tudo aconteceu durante o cortejo. Por quê? Profissionais. Tem que ser discreta. Profissionais. Mas aconteceu isso, assim. Então, minha mãe foi sequestrada. São imprevistos que acontecem e não tem como, gente. A gente tá lidando com seres humanos. Então, assim, cada casamento é um estilo, é um perfil, entendeu? Então não tem como, não tem receita de bolo. É a mesma coisa a pessoa chegar, mandar uma mensagem pra você. Oi, tudo bem? Qual é o seu valor? Não é sobre isso. Né? Entendeu? Dá vontade de não responder às vezes. E aí era uma situação tão dramática porque a gente precisava achar a vozinha. Sim, a gente não tinha como parar a cerimônia e ao mesmo tempo a gente sabia que se aquela situação não fosse resolvida, a mãe do noivo não ia viver a cerimônia. Não. Então, assim, é umas coisas que então, a gente tem que pensar. E isso tudo aconteceu em 10 minutos, sei lá se foi 10 minutos, mas assim, foi tipo... Muito. E eu lembro direitinho, a mãe do noivo virando pra mim e falando assim, eu perguntei, eu tava no altar, né, eu senti que tava acontecendo alguma coisa, eu cheguei e falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu pensei, vai me pedir um copo d'água, falar que tá com dor de cabeça, eu pensei, coisinha boba. A mãe do noivo virou pra mim e falou assim, a minha mãe foi sequestrada.
Aí o Miqueias para, né? Tipo, pensa, e aí, Cris? Eu falei, não, calma, a gente já tá tentando localizar, tá tudo certo. E aquela coisa, e noiva, tá tudo bem, vamos começar, entendeu? Só é a mesma coisa, celebrando numa época que é chuvosa e de repente você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada, não. Hoje não. Me dá 5 minutos. Aí como diz meu marido, né? Todo final de semana você tá pedindo a mesma coisa. É o ano inteiro que São Pedro tá ali, ó. A gente chega pra Deus assim, como se você nunca tivesse pedido. E aí você tá ali no meio da cerimônia e começa a chover. Gente. É o improviso. Você tem que rebolar. Não, teve um que a gente eu improvisei. Não, esse você tava só assistindo. Ah, para, deixa abaixo isso. Mas assim, eu já sabia que isso aconteceu. O plano B estava lá montado com a tenda, massa, entendeu? Né? A tenda tava lá, eu também tenho vários guarda-chuvas, que eu já fiz cerimônia que tava começando a chover e a gente distribuiu guarda-chuvas pra todo mundo, entendeu? Então assim, você tem que estar preparado. Uma boa assessora está preparada. O meu carro, quem conhece sabe que tem tudo. De tudo um pouco. Então assim, eu tenho uma mala desse tamanho que é realmente para socorrer tudo que precisar. E aonde essa malinha sua não vai? O que você deixa de seguir? Aonde você não pisa? Essa foi show, hein? Gostei. Nossa. A gente tá precisando encerrar o nosso podcast. Esse podcast deve estar com 3 horas. Glenda, segura, tá, Glenda? Só um pouquinho. A gente já vai pra você. A gente não pode nem falar pra te dar doce, mas a gente dá pipoca. Que eu deixo de seguir? Eu acho que eu deixo de seguir... Eu vou falar assim, eu acho que eu deixo de seguir aqueles fornecedores que acham que a assessora é inimiga deles. E a assessora é inimiga de fornecedor? Jamais. Eu acho que a gente teve uma época aí que os fornecedores parecem que se a assessora vai perguntar algo, se a assessora vai alinhar, não, pode deixar que eu já falei com a noiva. Não, pode deixar que não sei o quê. Então, assim, eu acho que eu deixo de seguir esses fornecedores que não sabem o papel da assessora. Porque tem muitos profissionais que realmente eles não sabem o que é o trabalho de uma assessora. Mas eu posso te dizer do lado de cá? Sim. Não, tô perguntando pra ela. Ah, tá. Pode. É porque você tá me olhando, eu falei sim. Eu posso dizer pode. Mas fala, até porque você falou que não gosta de protocolo, então responder ela vai ser tranquilo. Mas é tranquilo. Não, mas é porque assim, ó. É o tal do separar joio do trigo, sabe? Do lado de cá, a gente como fornecedor, a gente recebe alguns tratamentos de pessoas que eu não falo que seja assessoria, porque pra mim assessoria é aquela pessoa que harmoniza e entrega. Sim. Faz a coisa acontecer, ajuda o fornecedor a entregar aquilo que foi prometido, no sentido, às vezes, de lembrar. Porque às vezes essa cumplicidade da cerimonial, né, do assessor, fala assim, olha, você lembra que você prometeu 2 mesas? Eita, eu tava esquecendo, que bom que você me lembrou. Isso acontece. Né? Mas nós já lidamos com algumas pessoas que, não conseguindo desenvolver o diálogo, essas pontes, né, entre coisas, elas se portam de uma forma tão autoritária e tão depreciativa em relação a gente, que o casamento passa a ser delas. Entendi. Ou deles, né? Mas isso e aí aí é por isso que a gente sofre. Então é muito bacana para os casais, inclusive, poderem olhar que quando tem aquela assessora com muitos fornecedores em torno dela, né, que é o que a gente falou do que o povo critica, a panelinha, que não é panelinha, é um portfólio de indicações. É aquela pessoa que constrói pontes e que é bom. Então, assim, hoje eu tenho, para polemizar, né, nessa altura do podcast, eu tenho uma pessoa aqui de Uberlândia que eu não trabalho. Para essa pessoa não tenho datas. Fala. Não vou falar nome, mas para essa pessoa não tenho datas. Mas deixa eu te falar. Porque é uma pessoa muito ruim. Mas isso é interessante, porque assim... Qual área, pelo menos? Não, a gente tá falando de assessoria. Assessor, tá. Porque eu acho que cada um trabalha numa área. Por exemplo, eu trabalho do lado de cá, então eu não sei o outro lado que é. O que os outros colegas de profissão fazem. Eu vou contar. Um dia, a Cris, nervosa, vira pra mim e fala assim, eu postei alguma coisa lá, de que eu tinha comprado uma sombrinha. E ela, não é seu papel ter sombrinha, você tá querendo virar cerimonial. Eu falei, então deixa eu te falar uma coisa. Eu não trabalho só com você. Eu acabei de fazer um casamento que não tinha uma sombrinha, nem pra mim. Então eu comprei uma pra mim, uma pra minha noiva e pro meu noivo. Pelo menos a gente, nós salvava. Mas não tinha uma sombrinha. Eu falei, não tinha uma sombrinha. É porque não é por maldade, não é falando, mas é porque não, eu acho que assim... teve esse diálogo. Eu vou falar uma frase que às vezes muita gente pode interpretar positivo ou negativo, mas enfim, a noiva faz a sua escolha. Sim. Então assim, já aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que chega bem antes na igreja, 1h30 antes do meu horário. Então eu pego casamentos anteriores.
Eu já tive situações que assessoras desceram noiva sozinha do carro, não sabia que fechava a porta, não sabia se ajudava a noiva. Então, assim, vários episódios que a minha equipe, eles ficam assim, posso ir lá? Não, não pode. Não pode. Sabe por quê? Porque você é da minha equipe, vai associar, entendeu? Não é por maldade. Mas eu tive o poder da escolha. Por exemplo, eu tive a Cristiane, eu tive a Beth, eu preferi a Beth. E tá tudo bem. Então, eu tenho que saber o que a Beth vai me oferecer. Se não tem sombrinha, a Beth foi escolhida e a Beth não tinha sombrinha. Cada um celebrante mole. Mas isso aí é legal por quê? Porque quando chegar alguém pra você pra conversar, pra indicar, você vai saber diferenciar e você vai poder falar o porquê que... por que eu estou indicando a X, a Cris? Por conta disso, disso, disso. Por que a Beth não é adequada? Por conta disso, disso, outro. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, a assessora... Gente, a assessora não é uma coisa que... na pandemia, muita gente fez outras coisas, muita gente se reinventou. E eu ficava me perguntando, nossa, como que eu vou fazer? O que eu vou me reinventar? O que eu vou vender? Né? Todo mundo, eu falei, eu vou fazer, o que eu sei fazer é isso, o que eu escolhi para fazer é isso. E passei pela pandemia, como vários outros profissionais também passou. Mas por quê? Porque eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu me propus a fazer, é isso que eu larguei uma carreira lá atrás para seguir, entendeu? Então, assim, ser assessora não é brincar de boneca. Ser assessora, você está lidando com sonhos, você está lidando com algo muito maior do que qualquer outra coisa. Então, é sério. E nesses 10 anos de carreira, nessa guinada que você deu na sua vida, eu sei que você já fez muita coisa nesses 10 anos, mas o que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Então, olha, eu vou te falar, sabe o que eu gostaria muito de fazer? É um casamento na Serra Gaúcha. Opa! Neblina, assim, aquela Sim, coisinha bacana. Gente, o povo fala assim, praia, né? Mas não, a minha amiga ela foi num casamento assim, e eu vendo tudo, eu falei, nossa, amei, assim. Por que eu gostei? Porque, gente, o estilo é totalmente diferente, a decoração, a forma. E eu viajei, né, pra Gramado, então eu conhecia, aí eu ficava assim, ai, gente, pensou fazer um casamento aqui, nossa, nessa igreja, porque a gente é isso, né? Quando a gente acaba viajando, não sei se vocês é assim. Também. Eu já começo a pensar, nossa, pensa um evento aqui, pensa um evento aqui, outro, o pessoal entrando naquela igreja e tudo. Eu tenho essa vontade, eu acho que vai ser... Realmente é um lugar vai diferente. Ser bem bonito, assim, e a gente joga pro universo. Tá lá o universo, ouviu, né? Gramado, tem até lugar. Então, eu amo esse quadro, inclusive eu nem fiz ele com o Miqueias. Eu gostaria que você, Cris, com toda essa bagagem de vida pessoal, de vida profissional, de esposa, de truqueira... De truqueira. Gente, não me que queira, você... truco, pelo amor ela de é Deus. o Croix. Eu não sabia. Que você olhe para essa câmera e que você mande uma mensagem de carinho, uma mensagem de afeto para aquela noiva, para aquele noivo que vai se casar. Qual a sua orientação para eles? É com você. Eu acho que a minha orientação é: não existe o impossível, não existe o tem que fazer, não existe tem que ser desse jeito. Existe o que vocês querem, o que vocês gostam, existe o que vocês realmente acreditam. Porque eu acho que o amor é isso. Não é sobre investimento, não é sobre nada disso. Mas é sobre a memória que vocês querem deixar para os filhos de vocês, quando vocês abrirem um álbum, quando vocês verem um vídeo. Eu acho que é isso que eu deixo para vocês. Vivem o sonho intensamente e acredita nele. Hoje a prova viva de que é possível fazermos um episódio de 45 minutos, porque a gente conseguiu bater 1h35 fazendo 2 entrevistados. Gente, eu falo pra você que eu sou planejada. Exatamente. Tá vendo? Ela veio pra provar. Mas eu fiquei tímido, devo confessar a você. Sério? Gente, porque eu me quero, quando ele feliz. não tá preparado, eu fico meio... meio assim, sabe? Mas você acredita intenção que os casais estão preparados pra te ouvir, cara? Ou você vem preparando hoje eles? Hoje eu tava pensando aqui, né? Realmente, acho que hoje eu saio um pouquinho mais empático com o nervosismo dos meus casais.
Mas eu não deixo de dizer que, a gente curte, vive. É massa. Vai embora, vai assim mesmo. Vamos. Olha, Gustavo, e assim, a gente tem que lembrar que o Miqueias, né, falou meu esposo Lucas, mas não rolou casamento, não rolou nada nem disso. pedido não, ainda, nem né? pedido, né? Ainda. Bom, a gente tem uma meta a né? ser atingida pra depois a gente casar. É uma meta nossa, pessoal. Ah, tá. Tá bom, a gente Show. aguarda. Fica difícil. Show. Mas vai dar certo. Aqui, os fornecedores, assim, né? Eu não quero nem Pauta, entrar nessa questão. muito obrigado Os por esse fornecedores. episódio. Esse episódio foi incrível, Esse episódio então foi incrível. apresentamos a vocês Miqueias sendo entrevistado, Cristielen Lima Cerimonial sendo apresentado. Hoje você festa. E eu apresentando os dois enquanto come pipoca. Muito obrigado. Pegou minha pipoca. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Obrigada. seus passos, seus mais 10 anos, mais 100 anos que vão vir pela frente e que você continue realmente a cada vez mais melhorar o seu trabalho. A gente trabalha bastante também e a gente vê grandes evoluções, sem dúvida nenhuma. Então, parabéns, Obrigada. muito obrigado pelo seu sim para o nosso Eu não tive nem opção. Pode de dizer sim. Obrigado pelo seu sim Você também, adorou, de imediato. você adorou ser pego de surpresa. Glenda, entre! É difícil. Vamos entrevistar Tchau. a Glenda agora. Tchau. Vamos entrevistar. Tchau, tchau, tchau.